Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Usando o sistema para evitar finais trágicos. Parte 16. Capítulo 192. Acho que vou optar pela opção 3, afinal. Após cuidadosa reflexão, Minami finalmente decidiu pela terceira opção. Embora fosse a opção mais segura, a simulação tinha acabado de começar. Observar a situação primeiro e descobrir por que a outra parte estava em um estado mental instável era a conduta mais lógica. E precisamente porque a simulação tinha acabado de começar. Mesmo que a primeira opção se revele um erro, uma abordagem cautelosa não deverá afetar demasiadamente as fases posteriores da simulação. Por outro lado, a opção 1, o guerreiro cornudo. Seu destino está selado. Era excessivamente agressiva, não importava como ele a analisasse. Aproveitando a oportunidade, ele cortejou Futaba Ryu e a convidou diretamente para sair. Foi tudo feito com muita pressa. Se foi a escolha errada, as consequências para o progresso futuro da simulação podem ser catastróficas. Com isso em mente, Minami escolheu a terceira opção mais segura. Não havia como uma abordagem tão cuidadosa levar diretamente a um final ruim, certo? Minami continuou lendo. Você não se importa se Futaba Ryu confundiu admiração com amor, você se importa mais com o que causou sua instabilidade psicológica. Por precaução, você decide dar um passo para trás por enquanto, observando silenciosamente ao fundo para descobrir o verdadeiro motivo de sua angústia. Suas intenções são boas e sua abordagem é razoável. No entanto, o que você não esperava é que além da sua única conversa com Futaba Ryu, você não tem nenhuma outra ligação com ela. Dada a sua natureza introvertida e a tendência a evitar a interação social, ela raramente se comunica com os outros. E embora você possa se afastar e observar, não pode alcançar o fundo do coração dela. A tudo que se vê é ela entrando e saindo sozinha da sala de preparação de ciências todos os dias. Ocasionalmente, ela troca algumas palavras com Azuzagawa Sakuta, mas nada além disso. Ela vive sua vida em solidão, e mesmo quando encontra alguém, tudo o que fazem é trocar cumprimentos simples. Você não consegue descobrir o motivo por trás da crescente ansiedade e inquietação dela. Merda. Ao ver essa frase, Minami imediatamente percebeu que algo estava errado. Diferentemente das metas de simulação anteriores, desta vez ele realmente havia calculado errado. Futaba Ryu era naturalmente reservada e raramente se abria com os outros. Observar de fora não era suficiente para compreender seu estado emocional. Sua rotina diária permanece inalterada. O único lugar que ela visita com frequência é a sala de preparação de ciências, uma existência monótona e tediosa. Você tenta iniciar uma conversa com ela, mas devido à sua falta de experiência social, ela nunca sabe como responder. No final, ela só consegue lhe servir uma xícara de café, e isso é tudo. No entanto, é possível perceber claramente que seu estado mental está se tornando cada vez mais instável e inquieto. Mas você ainda não consegue descobrir o motivo disso. Gradualmente, você começa a perder o interesse em saber se a síndrome da adolescência realmente existe e abandona suas observações sobre a vida estagnada e imutável dela. Você desiste da garota que, vestida com um jaleco branco, vagava sozinha pela sala de preparação de ciências todos os dias. Entretanto, Yamada Ryu tem estado em contato frequente com você. Você se sente gradualmente atraído por essa mulher fria de cabelos azul escuros. No segundo semestre do seu segundo ano do ensino médio, em uma noite chuvosa, Yamada Ryu se declara para você. Você aceita e os dois começam a namorar. Yamada Ryu se torna sua namorada. O tempo passa e lentamente você se esquece daquela garota que um dia lutou contra suas emoções em silenciosa agonia. Até que um dia, de repente, você ouve pessoas falando sobre Futaba Ryu. Aparentemente devido a assuntos familiares, ou talvez por razões pessoais, ela deixou a escola secundária Shuka e foi estudar no exterior, na Alemanha. Ao recordar essa garota que ocupou apenas uma pequena página na história da sua juventude, você sente uma leve pontada de sentimentalismo. O caminho entre vocês dois se tornou cada vez mais distante. Você aperta a mão de Yamada Ryu com mais força e dá um passo em direção ao futuro. Simulação encerrada. Pontuação do sistema, 5 pontos. A avaliação do sistema. O caminho entre você e ela gradualmente se divergiu, e você nunca conseguiu tocar verdadeiramente o coração dela. Foi ela quem iniciou o primeiro encontro de vocês. O coração de uma adolescente está sempre cheio de preocupações e problemas não expressos. Se você tivesse aproveitado aquele momento, talvez pudesse ter se aproximado dela. Mas no fim, suas interações com ela permaneceram estagnadas. Você nunca deu um passo à frente, e ela nunca tomou a iniciativa de diminuir a distância. Na sua ânsia de jogar pelo seguro, você ignorou a turbulência e a inquietação dentro do coração dela. Certa tarde, no seu terceiro ano, depois de ter gradualmente perdido o interesse por ela, você recebe a notícia de que ela foi estudar no exterior, na Alemanha. Olhando para os rastros de condensação que se estendem pelo vasto céu azul. Arrependimento. A partir daquele momento, você e ela não teriam mais nenhuma ligação. Apenas a lembrança da juventude permaneceria em seu coração. O futuro dela e o seu, como as linhas paralelas de um rastro de condensação, nunca se cruzarão. Olhando para trás agora, talvez se você tivesse escolhido um caminho mais agressivo, as coisas poderiam ter sido diferentes. Recompensa do sistema. Você adquiriu um pequeno conhecimento em mecânica quântica. Minami encarou a tela de resultados à sua frente, completamente sem palavras. Só isso? Acabou mesmo assim? Então eu devia ter escolhido a opção 1? Ao olhar para a conclusão exibida na tela, ele sentiu uma inexplicável sensação de frustração no peito. Como ele poderia não se sentir frustrado? Ele mal havia aprendido alguma coisa, mal entendia alguma coisa. E no entanto, assim de repente tudo acabou. Yamada-san, de novo.
A expressão de Minami era de completa indiferença enquanto ele encarava Yamada Ryu, que aparecia no resultado da simulação. O que ele poderia dizer? Ele quase estava se acostumando com isso. Yamada Ryu está sempre presente, não importa o que aconteça. Mas, eu realmente calculei mal. Minami balançou a cabeça negativamente. Ao escolher a terceira opção, ele só havia compreendido a personalidade de Futaba Ryu através de fragmentos do anime, e não como um indivíduo completo. O que ele não havia considerado era, mesmo que sua versão simulada tentasse falar com ela simplesmente não sabia como responder. Se ela era inegavelmente um gênio da física, em termos de comunicação, ela não passava de uma tola socialmente inepta. A primeira opção tinha sido de fato agressiva, e a terceira opção tinha sido de fato cautelosa. Mas se a simulação não tivesse futuro algum depois de fazer essa escolha, então, qual era o sentido de debater entre abordagens agressivas e cautelosas? Eu realmente não esperava por isso. Minami não sentiu nenhum arrependimento em particular. Isso foi simplesmente resultado de sua falta de compreensão sobre Futaba Ryu. Ele se virou para dar uma olhada na página de liquidação do sistema. O sistema observou que ele havia adquirido uma pequena quantidade de conhecimento em mecânica quântica. Essa devia ser uma das especialidades de Futaba Ryu. Ele fez uma breve revisão superficial do conhecimento de mecânica quântica que agora tinha em mente, e achei completamente incompreensível. Apesar de ter ficado em primeiro lugar nos exames nacionais de simulação, ele nunca havia se aprofundado em temas de pesquisa científica como este. Deixando de lado o conhecimento que adquiriu com Futaba Ryu, Minami, por sua vez, refletiu sobre a própria simulação. Embora ele não tivesse ouvido Futaba Ryu mencionar diretamente nada sobre a síndrome da adolescência, ele concluiu que muito provavelmente isso não era um fator relevante nesse cenário. Afinal, em Bunigel Senpai, a trama em que Futaba Ryu se dividia em duas versões separadas de si mesma não havia aparecido. O que significava? Acho que então não preciso me preocupar com isso. Minami voltou sua atenção para a entrada de Futaba Ryu na lista de simulação. De acordo com o plano original, ele deveria removê-la da lista agora. Mas quando ele estendeu o dedo e o posicionou sobre o indicador de status ao lado do nome de Futaba Ryu, as palavras desejos de ser salvo o fizeram hesitar. Após um momento de contemplação, ele não a removeu. Você, bondade, gentileza e compaixão. Esses são seus maiores defeitos. Quando é que você vai mudar esses maus hábitos? Está tentando ser o protagonista de um romance ou algo assim? Com um tom de falsa frustração, Minami apontou para si mesmo na câmera do celular e repreendeu seu próprio reflexo. Claro, além da etiqueta desejos de ser salvo que chamou sua atenção, Minami também estava curiosa. De acordo com a simulação, seu estado mental estava se tornando cada vez mais instável, cada vez mais inquieto. O que isso significava exatamente? Será que o estado mental de alguém pode realmente se deteriorar tão rapidamente? Foi um pouco preocupante. Mas por agora, com apenas 260 pontos de afeto restantes, Minami decidiu deixar seus pensamentos de lado por enquanto e pegou o romance leve que havia guardado na gaveta da escrivaninha. Mas antes mesmo que ele pudesse pegá-lo, de repente, seu telefone acendeu com uma notificação. Como ele estava na escola, havia colocado o celular no modo silencioso. Se não fosse pela maneira como ele abaixou a cabeça para pegar o livro, ele poderia ter perdido completamente a oportunidade. Ryu? Minami piscou ao ver o nome do contato que apareceu no Line. Ele deu um toque casual para abri-lo. Lone Wolf Base Freak. Conseguiu uma refeição grátis. Hora de aproveitar a refeição grátis. Minami, quer vir? Link do local anexado. Minami, vale refeição? Aproveitar-se de uma refeição grátis? O que estava acontecendo? No momento em que viu a mensagem de Yamada Ryu, Minami imediatamente pensou em Goto Itoshi e Kita Ikuyo que estavam lá embaixo. Se Yamada Ryu enganou alguém para tirar dinheiro dela, provavelmente foram esses dois. Mas logo em seguida Minami balançou a cabeça negativamente. Goto Itori e Kita Ikuyo ainda estavam ocupados com o café de empregadas e mordomos da sua turma. Como o cardápio só oferecia arroz para omelete congelado e pré-preparado, o movimento tinha sido fraco ontem. Então eles tiveram que continuar trabalhando hoje para vender as sobras. Isso significava que não podiam ser eles. Mas além dessas duas, Yamada Ryu não tinha mais nenhuma amiga, tinha? Minami franziu a testa, pensou por um momento e por fim decidiu verificar. Se Yamada Ryu realmente estivesse tentando conseguir uma refeição grátis, ele poderia ao menos acobertar a situação, fazendo-a lavar a louça no restaurante. Com esse plano em mente, ele se levantou e dirigiu-se para o local que ela havia indicado. Entretanto, do outro lado. Então, o que exatamente você queria discutir comigo? A garota de cabelos azul escuros largou o celular, juntou os dedos e ergueu a cabeça. Sua figura era graciosa, suas pernas longas e esbeltas, e sua expressão refinada, porém serena, carregava um ar inexplicável de mistério e indolência. Mas, antes disso, tenho uma pergunta. Sentada em frente a ela, Futaba Ryu falou. O que é? Você pediu tanta comida. Você vai conseguir terminar? Não foi você quem me disse para não me conter? Bem, sim, mas você precisava levar isso tão ao pé da letra? Olhando para a montanha de pratos que Yamada Ryu havia pedido sem hesitar, até mesmo alguém tão bem-sucedido financeiramente quanto Futaba Ryu sentiu um leve aperto no coração. Essa mulher realmente não tinha a menor intenção de se tratar como uma estranha. E de certa forma, ela realmente a fez lembrar de Minami. Mas enfim, ela já havia dito que pagaria por isso. Balançando a cabeça, Futaba Ryu se obrigou a desviar o olhar da quantidade absurda de comida. O que eu realmente queria perguntar é sobre admiração e amor. Você deve ter bastante experiência nisso, não é? Admiração e amor. Já começando a sentir o gosto da comida, Yamada Ryu inclinou levemente a cabeça. Para ser honesto, Yamada Ryu não tinha um interesse particular em dramas românticos adolescentes.
Mas no segundo seguinte, quando eu estava a caminho daqui conversei com alguém, e depois disso comecei a pensar sobre esse assunto. Mas como não tenho experiência nessa área, resolvi perguntar ao Sr. Yamada. Ah, certo, a pessoa com quem conversei antes é alguém que o Sr. Yamada também conhece. Futaba-ryu já havia percebido que Yamada-ryu não parecia particularmente interessado nesse assunto. Mas como já tinha chegado até ali, não teve outra escolha senão continuar, pensando cuidadosamente antes de falar novamente. O nome dele é Minami. Clang, a faca e o garfo escorregaram de suas mãos, chocando-se contra o prato de porcelana com um som seco. Ao mesmo tempo, a expressão de Yamada-ryu tornou-se séria, e ela inclinou-se para a frente enquanto falava. Você conhece Minami? É? Futaba-ryu não esperava que o antes tranquilo Yamada-ryu mudasse de expressão tão rapidamente. A mudança repentina na atmosfera a assustou e por um instante, seu rosto geralmente inexpressivo mostrou um raro traço de surpresa enquanto ela sentia instintivamente. Sim. Você falou com Minami? Sim. Você ama Minami? Hein? Futaba-ryu começou a responder por reflexo, mas no momento em que percebeu que Yamada-ryu acabará de perguntar, imediatamente fechou a boca. Mas não teve significado algum. Yamada-ryu já havia enxugado a boca calmamente e falado de maneira serena. Mesmo que você queira negar, é inútil. Ninguém consegue resistir ao charme de Minami. Sua voz estava repleta de tanta convicção, tanto que Futaba-ryu quase se sentiu na obrigação de concordar com ela. Mas, eu não. Recuperando a compostura, Futaba-ryu ajustou seu tom de voz para uma voz firme e uniforme. Claro, diga o que quiser por enquanto. Yamada-ryu não pareceu se importar nem um pouco e com absoluta certeza, afirmou firmemente. Qualquer mulher que chame a atenção de Minami não tem a menor chance de escapar. Nenhuma. Capítulo 193. Qualquer mulher que cruzar o caminho de Minami está condenada. Nenhuma conseguirá escapar. Futaba-ryu olhou fixamente para Yamada-ryu, que acabará de proferir palavras tão absurdas. Como uma garota ligada à ciência, Futaba-ryu manteve sua expressão calma de sempre. Mas o leve tremor no canto da boca e os olhos ligeiramente arregalados revelaram completamente a tempestade que assolava seu coração. Espere um segundo. Que diabos essa pessoa estava dizendo? Ela sequer sabia do que estava falando? Com 17 anos e sem nunca ter gostado verdadeiramente de ninguém antes, Futaba-ryu estava vivenciando um impacto transformador em sua visão de mundo sob as palavras confiantes e inabaláveis de Yamada-ryu. E a parte mais crucial era, mesmo que as coisas fossem realmente como você diz, é preciso reconhecer que Futaba-ryu era de fato uma garota com inclinação para a ciência. Com apenas uma respiração profunda, ela recuperou a compostura e a racionalidade, imediatamente formulando uma contrapergunta. Se eu realmente gostasse do Minami-kun, isso não deveria te incomodar? Me incomodar? Yamada-ryu olhou para ela como se não tivesse entendido muito bem o que ela queria dizer. Você também não ama o Minami-kun? A voz de Futaba-ryu permaneceu calma. Ela não havia esquecido que apenas no dia anterior, Yamada-ryu havia se declarado para Minami no café de empregadas e mordomos. Logicamente falando, se ela também desenvolvesse sentimentos por Minami, Yamada-ryu não sentiria uma enorme sensação de crise? Após dizer isso, ela ergueu o olhar, esperando ver uma reação de constrangimento no rosto de Yamada-ryu. Mas, por que eu me incomodaria se você amasse Minami? Não era a expressão de pânico que Futaba-ryu havia previsto. Em vez disso, Yamada-ryu olhou para ela com um olhar ligeiramente confuso. E suas próximas palavras deixaram Futaba-ryu completamente perplexa. Ela foi pega tão de surpresa pela declaração de Yamada-ryu que nem conseguiu responder imediatamente. Somado à absoluta certeza no tom de voz de Yamada-ryu, sua voz involuntariamente enfraqueceu. Espere, se mais pessoas gostassem do Minami-kun, você não deveria se sentir mais ameaçado? Porque haveria mais concorrência. Algo trivial assim? Trivial? Isso era apenas uma questão trivial para ela? Futaba-ryu ficou estupefata. Claro, é trivial. A voz de Yamada-ryu permaneceu indiferente. Se você acabar gostando do Minami, isso só prova que ele é o tipo de homem excelente que naturalmente atrai mulheres. Só isso. Futaba-ryu abriu a boca. Ou você pensa diferente? Yamada-ryu cruzou os braços e ergueu o olhar. Quem disse que só porque você gosta do Minami, ele é obrigado a escolher você? Futaba-san, talvez você esteja se precipitando um pouco. Ela levantou um único dedo. Quem sabe, no fim das contas, pode ser que você esteja apenas nutrindo uma paixão unilateral por Minami. Esse tipo de mulher é o que mais assusta. Espere. Aguentar. Por que essa conversa de repente dá a entender que eu tenho que gostar do Minami-kun? Futaba-ryu levantou-se de um salto. Sua postura calma anterior de garota com inclinação para a ciência completamente destruída pelas palavras extremamente agressivas de Yamada-ryu. Por que você tem tanta certeza de que não vai se apaixonar por Minami? Porque eu já tenho alguém de quem gosto. Diante do questionamento incessante de Yamada-ryu, Futaba-ryu elevou a voz para enfatizar seu ponto de vista. O interesse de Yamada-ryu foi despertado. A pessoa de quem você gosta, ele é bonito, mais atraente que Minami? Ela perguntou. Bem, Futaba-ryu abriu ligeiramente a boca. Sinceramente, comparar a aparência de qualquer outro garoto da turma com a de Minami era praticamente pedir para ser humilhado. Seus traços graciosos e marcantes eram suficientes para fazer com que as garotas o parassem nos corredores apenas para pedir seu contato. Só de pensar nisso, Futaba-ryu instintivamente fechou a boca. Então, ele tem notas melhores que a Minami? Yamada-ryu continuou. Primeiro lugar na escola secundária Shuka. Primeiro lugar em todo o país. Só esses dois elogios já tornavam a resposta óbvia. Mesmo sendo um autoproclamado prodígio da ciência, Futaba-ryu não tinha certeza absoluta de que conseguiria superar Minami academicamente.
Então, me diga de novo. Por que você acha que não se apaixonaria por Shouji? Yamada Ryu realmente não entendeu. Aquele cara se destacava em todos os aspectos em comparação com quem quer que fosse esse alguém. Porque o amor não se resume a essas coisas. Nesse instante, a voz de Futaba Ryu vacilou, demonstrando total falta de confiança. Ela parecia querer esconder o rosto no peito, com o rosto corado de vermelho vivo. Mas para gostar de alguém, essa pessoa ainda precisa ter algum traço atraente, certo? Você tem certeza de que o ama? Yamada Ryu insistiu com a voz firme. Então ela lançou a pergunta mais dolorosa e incômoda de todas. Você realmente o ama? Seu rosto inexpressivo, que jamais vacilava sob quaisquer circunstâncias, agora exercia uma imensa pressão psicológica sobre Futaba Ryu. E sob essa pressão, Futaba Ryu não teve outra escolha senão recorrer ao seu último recurso. Ela mencionou o incidente do pãozinho de feijão vermelho. A princípio, ela pensou que aquele momento profundamente sentimental e inocente despertaria algum tipo de empatia romântica em Yamada Ryu. E de fato, a expressão de Yamada Ryu mudou. Mas não foi por sentimentalismo ou empatia. Em vez de PFFT e um pãozinho de feijão vermelho de 130 ienes. Claramente esperar que Yamada Ryu, uma mulher que dependia dos outros para comprar suas refeições, se identificasse com as emoções delicadas de uma jovem. Era uma completa perda de tempo. Em vez de simpatizar, ela tapou a boca e começou a rir. O rosto normalmente sereno e gracioso de Futaba Ryu ficou vermelho como um tomate. Seus dedos até tremeram de frustração. O que Minami disse sobre isso? Após rir por um tempo, Yamada Ryu voltou à sua expressão fria de sempre, como se quem estivesse rindo não fosse ela. Ele me disse sem rodeios que aquilo não passava de simples admiração entre amigos, que nem sequer era afeto de verdade. Futaba Ryu lembrou-se da conversa que tiveram na sala de preparação de ciências e respondeu em voz baixa. Então concordo. Se Minami diz isso, então deve ser verdade. Futaba Ryu. Que era essa bobagem de o pequeno pregador de Minami? O que ela quis dizer com se Minami diz isso, então deve ser verdade. Futaba Ryu não tinha a menor ideia de como argumentar contra isso. Entretanto, Yamada Ryu lançou-lhe um olhar casual novamente. Ela estava genuinamente curiosa para saber por que Minami achava Futaba Ryu interessante. Porque aos olhos dela, essa garota não passava de uma idiota completamente desavisada quando o assunto era sentimentos. Apaixonar-se por alguém por causa de um pãozinho de feijão vermelho? Que piada! Que tipo de romance cor-de-rosa, saído diretamente de uma light novel, era esse? Em comparação, Yamada Ryu era muito mais realista. Um pãozinho de feijão vermelho sozinho não era suficiente para fazer o coração dela disparar. Mas se alguém lhe entregasse um pãozinho de feijão vermelho enquanto realizava um giro completo de 360 graus no ar e aterrissava perfeitamente em pé, bem, isso pode ser interessante. E Minami era exatamente esse tipo de pessoa. Ele nunca seguiu as regras. Ela estudou Futaba Ryu cuidadosamente. E por fim seu olhar pousou em seu peito. Que peito impressionantemente cheio. Naquele instante, Yamada Ryu lembrou-se subitamente de algo que Minami havia dito durante uma de suas sessões de estudo sobre descrições literárias clássicas. Tão imponente quanto o Monte Fuji. Tão profundo quanto o Lago Tazava. Então é assim que é. Ela olhou para o próprio peito, discretamente erguido, e murmurou, percebendo o que havia acontecido. Enorme, decai. Grande demais. E o ponto crucial era, ela era muito franzina. Se ela fosse um cara, provavelmente também cairia nessa, né? Sim. Ela conseguia entender. Minami realmente tinha bom gosto para mulheres. Ela acenou levemente com a cabeça em sinal de aprovação. Nesse instante, ela ouviu a voz completamente derrotada de Futaba Ryu. Se for esse o caso, então o que você tem a dizer, Yamada-san? Não está preocupado em competir com tantas outras garotas pela Minami? Não há nada com que se preocupar. Yamada Ryu balançou a cabeça negativamente. Eu amo Minami, e quero que ele me ame também. Mas com quem ele quer namorar? Ou mesmo com quantas pessoas ele quer namorar? O que isso tem a ver com o meu objetivo de fazê-lo me amar? Só preciso seguir meu plano. Isso é tudo o que importa. É mesmo? Futaba Ryu ficou estupefata. As palavras de Yamada Ryu foram simplesmente chocantes demais. Antes mesmo de se dar conta, ela já estava completamente envolvida pelo ritmo de Yamada Ryu. Claro, é assim mesmo. Yamada Ryu falou com absoluta confiança, e seu tom calmo e firme conferiu ainda mais peso às suas palavras. Eu acho que isso é o amor. Isto é, amor? Futaba Ryu tentou compreender a lógica de Yamada Ryu, mas quanto mais ela tentava processar aquilo, mais percebia. Embora cada palavra dita por Yamada Ryu fosse em japonês, quando analisadas em sequência, ela não conseguia entender nada. Se você não consegue aceitar nem algo tão simples, então seus sentimentos definitivamente não são amor verdadeiro. São falsos. Yamada Ryu disse isso com a maior seriedade. Absurdo total e absoluto. Mas contanto que Minami estivesse sempre certo, tudo o que ela precisava fazer era seguir a lógica dele, independentemente de o que ela disse estar certo ou errado. Esse não era o problema dela. E como previsto, as palavras de Yamada Ryu interromperam completamente o raciocínio de Futaba Ryu. Então era isso que o amor verdadeiro deveria ser? Então, isso significa que meus sentimentos por Kunimi são apenas admiração e amizade? Exatamente. Do meu ponto de vista, a pessoa que você deveria escolher é a Minami, já que Minami estava interessada em Futaba Ryu. Então, obviamente, Yamada Ryu teve que ajudar. Ela se inclinou perto do ouvido de Futaba Ryu e sussurrou. Vamos lá, diga em voz alta. A escolhida é Minami. Eu escolho. Minami? Isso mesmo. Você deveria escolher a Minami. A essa altura, Futaba Ryu estava completamente perdida no disparate extremamente confiante de Yamada Ryu. E isso continuou, até que Minami entrou no restaurante. A escolhida é Minami. Isso mesmo. Um pouco mais alto. A escolhida é Minami. Mais um. Minami.
ao ver Yamada Ryu encostado em Futaba Ryu, sussurrando em seu ouvido como um demônio lançando um feitiço hipnótico. Minami finalmente não conseguiu mais se conter. Que diabos vocês dois estão fazendo? No instante em que ele falou, Yamada Ryu imediatamente virou a cabeça. Sem expressão, ela acenou para que ele se aproximasse. Quando Minami se aproximou, ela finalmente inclinou a cabeça para cima para olhá-lo. Mesmo sem mudar sua expressão facial, Minami podia sentir uma leve aura de autossatisfação ao seu redor. Me elogie. Vamos, Minami, me elogie. Eu te ajudei a cuidar da Futaba. Seu plano de harém ganhou mais um membro. Minami, cuidou da Futaba? Plano de harém? Ignorando a infinidade de problemas com essa afirmação, Minami simplesmente olhou para Futaba Ryu, e imediatamente ele quase perdeu a cabeça. A jovem cientista, antes inteligente e refinada, agora tinha uma expressão vazia. Seus olhos estavam fundos, como os de alguém cuja visão de mundo inteira acabará de ser destruída. Ela continuou murmurando inconscientemente para si mesma. A que eu deveria escolher é Minami. Minami olhou para Futaba Ryu, depois em Yamada Ryu. Apertou a ponte do nariz dele. Uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça daquelas. A habilidade de Yamada Ryu para desviar o rumo de conversas era algo que ele já havia experimentado muitas vezes. Futaba Ryu provavelmente havia sido completamente enganada por sua lógica bizarra. O que resultou nisto? Como é que esses dois se conheceram, afinal? Não havia outra escolha. Minami teve que tirar Futaba Ryu daquele transe. Não é preciso entrar em detalhes. Mas depois de cerca de 10 minutos, Futaba Ryu finalmente retornou à realidade após estar nas profundezas aterrorizantes da manipulação mental de Yamada Ryu. E quando ela fez isso, olhou para trás, para Yamada Ryu, com medo evidente nos olhos, porque essa mulher era verdadeiramente aterradora em todos os sentidos. O que começou como uma simples conversa sobre a diferença entre admiração e amor, de alguma forma, transformou-se em eu amo Minami mais do que tudo. A mudança de assunto foi tão repentina que até Futaba Ryu foi arrastada para a discussão antes que pudesse processar o que estava acontecendo. E agora, quando ela viu o rosto bonito e elegante de Minami, ela sentiu inesperadamente uma sensação de alívio. Minami por algum motivo, a presença dele a acalmava. Mas então ela rapidamente percebeu, e fiquei completamente confuso com esse sentimento. Por quê? Por que ver Minami a fez se sentir à vontade? Ela já estava insegura em relação às suas próprias emoções e agora, perceber essa reação a deixou ainda mais inquieta. Mas Minami pareceu não notar a mudança em seu estado emocional. Ele simplesmente assentiu com a cabeça e perguntou. Já ouviu o que aconteceu? Você veio ver o Ryu para conversar sobre a diferença entre admiração e amor? Sim. Desculpe, Minami. Futaba Ryu pediu desculpas. Ir falar com outra pessoa sobre o mesmo assunto que Minami já havia abordado com ela foi, sem dúvida, um pouco grosseiro. Mas Minami não se importou. Na verdade, ele se manifestou por conta própria. Sinceramente, sua reação é bem parecida com a de garotos adolescentes. Garotos adolescentes? Sim, já que toda essa confusão foi culpa de Yamada Ryu. Minami achou melhor explicar tudo direitinho. Os rapazes adolescentes tendem a pensar demais. Se uma rapariga fala com eles algumas vezes, começam a pensar, será que ela gosta de mim? Esse mal-entendido leva a uma espécie de atração superficial, um desejo impulsivo, do calor do momento de conquistar a rapariga. Futaba Ryu franziu a testa. Ela sentiu que entendia, mas também não aconteceu. Parece que você ainda não entendeu muito bem. Nesse caso, Minami pensou por um momento, e decidiu usar uma habilidade que normalmente não usaria. Sob o olhar atento de Futaba Ryu e Yamada Ryu, Minami sorriu. No segundo seguinte, a faca e o garfo de Yamada Ryu escorregaram de suas mãos. O café de Futaba Ryu derramou sobre seus dedos. Até mesmo uma garçonete que passava por ali parou de repente no meio do passo. Tudo caiu em silêncio. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 194. A pontuação de aparência de Minami era de 9 pontos, mas no momento em que ele sorriu, chegou a 10 pontos, o limite absoluto da atratividade humana. Naquele nível, um simples sorriso era suficiente para criar aquele tipo de amor à primeira vista, aquela faísca que só existia em romances e séries de TV. E agora mesmo, Minami sorriu. Era uma expressão magnética que combinava perfeitamente com a estética humana de todos os ângulos, um sorriso que capturava sem esforço o olhar de qualquer pessoa que o visse. Basta um olhar, e era impossível não se apaixonar por ele. Naquele momento, Futaba Ryu finalmente entendeu por que Yamada Ryu havia dito tão casualmente, gostar de Minami é perfeitamente normal. Porque só de ver esse sorriso, foi o suficiente para dissipar todo o estresse e a frustração do dia. Isso até a fez pensar, talvez reviver o dia de hoje novamente não fosse tão ruim assim. O coração dela batia tão rápido. Ao lado dela, Yamada Ryu fixou seus olhos âmbar em Minami, um brilho estranho reluzindo neles. Até mesmo a garçonete que estava por perto parou de se mexer inconscientemente. E então, Minami deu um passo à frente. Baixando a voz com os olhos cheios de sinceridade e ternura, ele sussurrou. Saia comigo, Ryu. Sua voz era suave, mas as palavras pareciam ecoar diretamente em seu coração. Normalmente, se Minami se aproximasse demais, Futaba Ryu recuaria instintivamente como um hamster assustado com um rosto inexpressivo. Mas agora mesmo, ela nem conseguia pensar nisso, porque toda a sua atenção estava cativada. Era como ser arrastado para um vasto oceano de encanto, incapaz de resistir às ondas. E quando Minami falou, os lábios de Futaba Ryu entreabriram-se ligeiramente, seu coração acelerou, embora algum resquício de racionalidade ainda permanecesse. Por favor, Ryu. Ele falou novamente, inclinando-se um pouco mais para perto. Seus olhos escuros, perolados, eram tão claros, tão sinceros.
repleto de emoções genuínas. Naquele instante, o último resquício de racionalidade de Futaba Ryu se desfez. Foi como num conto de fadas em que o protagonista confessa, e a heroína inevitavelmente diz sim. Seu rosto ficou vermelho, seu coração disparou. Ela sentiu com a cabeça. Ok, Neste momento, ela realmente sentiu que sair com a Minami pode ser muito bom, porque ele parecia muito sério, porque seus olhos não continham nenhum traço de engano. E na verdade, será que alguém tão bonito assim conseguiria mentir? Sentindo-me estranhamente culpada por ter duvidado dele, Futaba Ryu estava prestes a aceitar completamente sua confissão. E então, muito bem, já chega. Uma voz calma, quase indiferente, interrompeu o momento. No segundo seguinte, o sorriso de Minami desapareceu. Tudo que parecia congelado no tempo de repente voltou ao normal. Futaba, com uma personalidade como a sua, você realmente precisa ficar longe de clubes de anfitriões quando for mais velha. Caso contrário, você definitivamente vai ser enganada. O tom brincalhão de sua voz trouxe Futaba Ryu de volta à realidade. Ainda atordoada pelo encanto daquele sorriso, ela encarou Minami, com a boca ligeiramente aberta, completamente estupefata. A Minami à sua frente não era a mesma pessoa de um instante atrás. A sinceridade gentil desapareceu, substituída por um sorriso travesso, com um brilho provocador em sua expressão. Aquele sorriso provocador era exatamente como o íncubo do folclore europeu. O rosto de Futaba Ryu ficou vermelho como um tomate. O que ela acabou de dizer? Ela concordou em sair com Minami? Por quê? Porque ela tinha feito uma coisa tão estúpida. Só de pensar nisso, ela sentia vontade de se encolher e desaparecer. Aceitar sair com alguém depois de só ter encontrado a pessoa 2 vezes? Suas bochechas impecavelmente pálidas ardiam com um rubor tão vívido quanto o nascer do sol, e ela sequer conseguia levantar a cabeça para encontrar o olhar de Minami. E então, Minami sentou-se casualmente ao lado de Yamada Ryu e falou novamente. Acho que agora você entendeu o que eu estava tentando dizer antes, certo? O rubor no seu rosto, os sentimentos que você pensou serem atração, não passa de um impulso momentâneo. Apenas seu cérebro em ebulição. Quando você se acalmar, você realmente acha que isso é amor? Futaba Ryu colocou a mão sobre o peito, sem saber como responder à pergunta de Minami. Nesse instante, ela sentiu de verdade seu coração dar um salto. Mesmo agora, seu coração acelerado não havia se acalmado. Só quando finalmente começou a se acalmar. Será que Futaba Ryu assentiu com a cabeça pensativa? Acho que entendi. A frase acho que entendi era intrigante. Isso significava que ela meio que tinha entendido, mas ao mesmo tempo não exatamente. Mas Minami não a pressionou para obter uma resposta, porque para ele o progresso de hoje era suficiente. Forçá-la a tomar uma decisão ou a continuar pensando demais seria inútil. Dito isso, como a conversa já havia chegado a esse ponto, Minami não se conteve ao dizer o que dizia em seguida. Sinceramente, a resposta é simples. Não precisa ficar remoendo isso. Futaba, você só precisa tirar o filtro e olhar para ele de novo. Aí, você vai saber se o que você sente é admiração ou amor. Retirar o filtro? Futaba Ryu baixou a cabeça, como se estivesse assimilando cuidadosamente as palavras de Minami. Sim, tire o filtro que você impôs a si mesma, aquele chamado amor. Acalme sua mente e olhe para ele novamente. Você ainda sente seu coração acelerado? O segredo é abordar a situação com uma mentalidade neutra. Eu entendo. Dessa vez, Futaba Ryu não rejeitou a ideia como antes. Após refletir cuidadosamente, ela sentiu com a cabeça. Então é isso. Minami falou em tom leve e virou a cabeça. Ao ver Yamada Ryu, que havia largado completamente os talheres, já não comia mais. Já terminou? Nem perto disso. Sem expressão, Yamada Ryu balançou a cabeça negativamente. Não é tão bom quanto o que você faz. Como ela visitava frequentemente o pequeno apartamento de Minami para as refeições, as papilas gustativas dela tinham sido completamente estragadas pela comida dele. Ela raramente jantava fora hoje em dia. E mesmo quando fazia, geralmente era com os pais em restaurantes sofisticados. Mas apesar disso, ela ainda achava que nem mesmo os chefes profissionais cozinhavam tão bem quanto Minami. Então, Minami, deixe-me comer na sua casa. Ryu, você se lembra de ter me chamado aqui porque queria pedir comida de graça para outra pessoa? Minami, deixe-me comer na sua casa. Pare de ignorar o que estou dizendo. Os dois conversaram enquanto se levantavam, aparentemente prestes a ir embora. E assim que eles se levantaram, Futaba Ryu falou de repente atrás deles. Com licença, Minami, posso te fazer uma última pergunta? Minami parou e se virou. O que é? Após hesitar por um instante, Futaba Ryu finalmente perguntou. Minami, por que você está me ajudando assim? Ela sempre soube que sua personalidade era difícil. Até ela tinha consciência desse fato. Ela estava dividida entre a admiração e o amor. Indeciso entre avançar ou recuar. Indeciso. Hesitante. Uma personalidade como a dela só podia causar problemas. Mesmo assim, Minami continuou a ajudá-la, repetidas vezes, ouvindo suas preocupações com muita atenção. Ela realmente não entendeu. Por que alguém como Minami se daria ao trabalho de ajudar uma mulher difícil como ela? Afinal, ela era apenas uma garota cientista teimosa, problemática e introvertida. Sob o olhar dela, os belos traços de Minami suavizaram-se num sorriso refrescante. E então ele respondeu, não sei, só senti vontade de ajudar. Sem nenhum motivo profundo, na verdade. Sim, nem mesmo o próprio Minami conseguiu explicar o porquê. Talvez tenha sido porque na simulação, ele havia entrando e saindo sozinha da sala de preparação de ciências todos os dias. Talvez fosse porque quando ele a cumprimentava, ela nunca sabia como responder e só conseguia fazer um café desajeitadamente para se distrair. Ou, talvez fosse porque ele via nela um resquício do passado de Goto Itori. Sozinho.
aparentando força por fora, mas frágil por dentro. Uma garota como essa, Minami não faria nada para protegê-la, mas ele também não a machucaria. Havia muitos motivos, mas se lhe pedissem para escolher apenas um, nem mesmo Minami soube dizer com certeza. Com um sorriso, Minami se afastou com Yamada Ryu. Observando sua figura se afastar, Futaba Ryu colocou lentamente a mão sobre o peito. Por algum motivo, embora ela estivesse completamente calma agora, o coração dela começou a bater tudo de novo. Mais tarde, como ele já havia saído da escola Shuka, Minami não tinha intenção de voltar. Afinal, não havia mais nada que ele pudesse fazer ali, e o Festival Shuka era apenas um evento opcional de fim de semana para os estudantes. Não fazer essa parte não foi grande coisa. Além do mais, Yamada Ryu não parava de importuná-lo para que cozinhasse, então Minami não teve escolha a não ser alimentá-la primeiro. 30 minutos depois, Kug, não consigo comer mais nada, colocando um prato vazio na mesa. Yamada Ryu soltou um suspiro de satisfação completamente plano e sem emoção. Lave a louça. Minami nem se deu ao trabalho de olhar para cima. Ok. Yamada Ryu se levantou, mal conseguindo terminar de limpar os pratos. Então, sob o olhar atento de Minami, ela se jogou direto na cama dele. Você já comeu? Não deveria ir para casa agora? Com os olhos semicerrados, Minami expressou seus pensamentos óbvios. Não consigo me mexer. Claramente, Yamada Ryu não tinha nenhuma intenção de ir embora. Ela deitou-se na cama dele, enroscando-se no cobertor, seu pequeno corpo completamente coberto, deixando apenas os olhos à mostra. Com um bocejo preguiçoso, ela murmurou. Vou tirar um cochilo. Me acorde mais tarde, Minami. Você nem se preocupa que eu possa fazer algo com você enquanto você dorme? Minami provocou. Já comprei as precauções necessárias. Estão no meu bolso direito. Minami, não se esqueça de usá-las. Sem hesitar, Yamada Ryu virou o rosto para ele. Seus olhos âmbar, tão calmos como sempre. É preciso estar preparado, certo? Minami, você sequer sabe o que está dizendo, Ryu. Minami sempre soube que o bom senso não era seu forte, mas ele nunca imaginou que seria tão ruim. Você quer dizer sobre as precauções? Minami, estou dormindo. Sem obter mais resposta, Yamada Ryu fechou os olhos. Por um breve instante, Minami realmente teve esse pensamento? De simplesmente encurralá-la e provar que suas palavras estavam certas. Ela não disse que já tinha tudo preparado? Então talvez ele devesse usá-los agora mesmo. Será que ela realmente não tinha noção de perigo? Este era o apartamento de um homem. E ela, uma menina pequena, estava simplesmente dormindo ali e confiando no autocontrole dele? Ela estava falando sério? Claro, isso foi apenas uma ideia. Se algo assim acontecesse, isso só aconteceria quando ela estivesse acordada. Afinal, só de imaginar a expressão que ela faria naquele momento já era bastante divertido. Quanto ao seu corpo de 17 anos, Minami tinha confiança em seu autocontrole, observando-a adormecer tranquilamente. Minami balançou a cabeça e pegou o celular. Meio-dia. Não demorou muito para ir e voltar da escola Shuka. Normalmente aos sábados ou domingos. Minami simplesmente dormia até mais tarde, acordava depois e revisava seu material de estudo. Mas agora com Yamada Ryu ocupando toda a sua cama, dormir no chão não era uma opção. Então, depois de pensar um pouco, Minami decidiu abrir o simulador. Após o que aconteceu anteriormente, é provável que tanto Yamada Ryu quanto Futaba Ryu tenham conquistado alguns pontos de afeto, certo? Com isso em mente, Minami verificou as estatísticas. Pontos de afeto atuais, 660. Ao ver o aumento repentino na pontuação, Minami foi completamente pega de surpresa. Como é que subiu tão rápido? Espere, será que pode ser por causa disso? Minami lembrou o sorriso que ele lhes dirigiu no restaurante. Um sorriso com nível de atratividade de 10 de 10. Faz sentido que Futaba e Yamada ficassem encantadas. Mas, aguentar? Se um único sorriso pudesse lhe render 400 pontos de afeto, então se ele continuasse sorrindo para eles, ele não seria capaz de acumular pontos de afeto indefinidamente? Esse pode ser assustador. Capítulo 195. Esqueça. Minami refletiu bastante sobre se poderia usar o sorriso perfeito e encantador de Shoji Akane para ganhar pontos de afeto, mas no fim ele balançou a cabeça negativamente. Usá-lo de vez em quando não deve ser um grande problema, mas ele tinha visto em primeira mão os efeitos do seu sorriso perfeito, nota 10 de 10, e o impacto era simplesmente assustador demais, especialmente para as garotas que já gostavam dele. Provavelmente foi um teste sério para seus corações. Se ele continuasse a usá-lo com muita frequência, talvez seus corações não aguentem. Vou parar por aqui. Tendo decidido pelo uso limitado de seu sorriso perfeito e encantador, Minami voltou-se para a tela de simulação à sua frente. Pontos de afeto, 660. O que significava? Ele conseguiu simular Futaba Ryu 2 vezes. Vamos tentar. Recordando a expressão estranha no rosto de Futaba Ryu mais cedo, Minami soltou um murmúrio suave, pensou por um instante e estendeu o dedo. Iniciar simulação? Sim ou não? Sim. Pontos de afeto restantes, 330. A início da simulação. E de volta ao seu apartamento, você reflete sobre o encontro de hoje com Futaba Ryu. Agora você tem quase certeza, ela não tem ninguém de quem goste. Sua admiração pelos outros nada mais é do que a atração natural de uma mariposa pela luz. Seu olhar está sempre atraído para o sol, mas a distância entre ela e o sol é simplesmente imensa, tão imensa que não importa o quanto ela estenda a mão, jamais o alcançará.
E você? Você espera pacientemente, aguardando o momento perfeito para atacar. Sabe, seu fracasso anterior aconteceu apenas porque você não escolheu se tornar o guerreiro cornudo. Se tivesse outra chance, sem dúvida você conquistaria Futaba Hill. E na verdade, uma oportunidade única na vida já está bem diante de você. Neste momento, depois de ter conversado 2 vezes com ela, você entende Futaba Hill melhor do que ninguém. Você viu um lado dessa garota cientista de rosto frio que ninguém mais conhece. Você decide. E você já perdeu uma oportunidade. Desta vez, você não vai deixar escapar de jeito nenhum. Aproveite o momento, guerreiro cornudo. Este é o seu destino. Ninguém consegue resistir ao seu charme. 2. Aproximar-se dela é apenas o primeiro passo. O verdadeiro caminho é fazê-la submeter-se completamente a você. Comece agora. Compre todo tipo de acessório de treinamento em uma loja online. Cavalinhos de madeira, rabos de gato com plug anal, não deixe nada de fora. Afinal, o que poderia ser mais excitante do que uma garota gato de seios fartos e óculos que obedece a todas as suas ordens? 3. Apressar-se num relacionamento íntimo de forma imprudente é insensato. Um verdadeiro predador de topo assegura a sua presa com absoluta certeza. 4. Simulação direta. Minami, meu simulador deve estar com um defeito grave. Esqueça a primeira opção ridícula. Essa segunda opção? Aquilo era um crime anunciado. Minami suspirou sem palavras. Ele não tinha dúvidas de suas habilidades. Se realmente quisesse, poderia transformar Futaba Hill no tipo de namorada obediente descrita na opção 2, porque a julgar pelas suas observações até agora, Futaba Hill não tinha uma posição firme em relação a questões emocionais. Até mesmo Yamada Hill conseguiu levá-la completamente ao erro. Se fosse Minami, com suas habilidades de conversação superiores, o resultado seria ainda mais previsível. Mas, ser manipulado e submetido não é felicidade, é apenas dependência. Minami balançou a cabeça negativamente. E quanto à terceira opção? Basicamente foi exatamente a mesma escolha cautelosa que ele fez no primeiro ciclo de simulação, apenas formulada de maneira diferente. Se ele escolhesse essa rota, provavelmente a levaria ao caminho de Yamada Hill, reduzindo Futaba Hill a apenas mais uma conhecida. Embora a primeira opção pareça um completo absurdo com todo esse rótulo de guerreiro cornudo, ironicamente, pode ser a escolha mais segura. Minami suspirou. Ele estendeu a mão e selecionou a opção 1. Você já perdeu uma oportunidade. Deixar escapar de novo simplesmente não combina com você. Você decide tomar a iniciativa e seguir em frente com determinação. Você não se vê como um suposto guerreiro cornudo porque, na sua visão, Futaba Hill nunca teve sentimentos românticos por Yuma Konimi. Contanto que você aproveite esse fato e faça sua jogada, o resultado está garantido. É uma noite tranquila depois da aula. Você aproveita a oportunidade para ir sozinho à sala de preparação de ciências. Ali, você a encontra atrás de uma parede, vestindo seu jaleco, ouvindo sussurros dos outros alunos. Minami fechou os olhos. Dentro da simulação, suas memórias começaram a vir à tona. Figuras e paisagens tênues surgiam como ondas em sua mente. Um pôr do sol perfeitamente normal. A suave luz dourada do crepúsculo invadindo os corredores da escola Shuka. Silêncio. Silêncio. Essa deveria ter sido a hora favorita do dia para Futaba Hill. Supostamente aquele era o momento favorito dela. Tudo o que ela precisava fazer era pegar seus livros didáticos na sala de aula, ir para casa, e mais um dia chegaria a um fim tranquilo. Mas, ei, aquela garota de óculos da sua sala não é meio esquisita? Vozes. Um grupo de meninas estava parado perto da porta da sala de aula, esperando por alguém. Por tédio, escolheram um tema aleatório para conversar. Sério, já é tão tarde e ela ainda está escondida sozinha na sala de preparação de ciências? Que esquisita. Risos ecoaram entre eles. Futaba Hill permaneceu em silêncio, encostada na parede do canto. Qual é a palavra para isso? Sentinho. As pessoas ainda agem assim hoje em dia? Hahaha, é mesmo? Nunca vi ninguém falar com ela. E os únicos caras que falam com ela? Basicamente, ficam olhando para os seios dela o tempo todo. Sinceramente, só porque ela é bonitinha e tem um corpo legal, ela acha mesmo que é tudo isso? Uma das meninas, lembrando-se da figura de Futaba Hill durante a aula de educação física, falou com os dentes cerrados. Tudo isso, uma ova. Ela nem sequer tem amigos. Eles continuaram conversando. De forma casual. Descuidadamente. Despedaçando-a com facilidade. Atrás da parede, Futaba Hill se abraçou com força. As coisas sempre foram assim para alguém como ela. Desajeitada, antissocial e diferente dos outros. Com sua beleza estonteante e notas excelentes. Ela era um alvo fácil para ciúmes e ressentimentos. As palavras a magoaram, mas ela não disse nada. Porque a quem ela poderia recorrer? Ela detestava incomodar os outros com seus problemas. Ela não ligaria para suas poucas amigas para desabafar. Ela simplesmente suportou. Ela sempre perseverou. Mas, você não vai dizer nada? Uma voz clara falou repentinamente ao lado dela. Futaba Hill instintivamente ergueu a cabeça. E em seu campo de visão ligeiramente atordoado, o belo rosto de Minami surgiu em seu campo de visão. Você não vai revidar? O jovem de cabelos negros baixou a voz e perguntou novamente. Você realmente está bem em ficar aí parada? Deixando que falem tudo isso sobre você, e você nem vai dizer nada? Futaba Hill não respondeu. Ela simplesmente baixou a cabeça, como se ela tivesse perdido a alma. Se você não disser, então eu direi. Minami deu um passo à frente. Mas no instante seguinte, sua manga foi puxada. Ao mesmo tempo, uma voz fraca e trêmula chegou aos seus ouvidos. Não. Minami. Por quê? Minami parou e olhou para trás, para ela. Para ele, era simples. Fofocar sobre os outros dessa maneira era repugnante, então por que não simplesmente calá-los? Eu me odeio.
Sua voz era quase um sussurro, carregada de autodesprezo. Então eu não quero. Minami, eu não quero que você se envolva nos meus problemas. Eu não quero que você se meta em encrenca por minha causa. O tom de Futaba-ryu era carregado de autodepreciação. Minami não disse nada, mas ele parou de avançar. Obrigado. Como se pressentisse a hesitação de Minami. Ela apertou ainda mais a manga da camisa dele. Sua voz era quase inaudível. Um agradecimento, quase um murmúrio para si mesma. Muito obrigada. Minami baixou o olhar. Mesmo agora ele conseguia se lembrar claramente. O jeito como ela curvou a cabeça, agarrando a manga da camisa dele com as mãos trêmulas, o rosto uma expressão de pura tristeza. Seus lábios rosados se comprimiram numa linha de dor. Suas sobrancelhas delicadas se franziram profundamente. Ela olhou, completamente destruído. E aquele aperto desesperado na manga da camisa, foi como se ela tivesse concentrado todas as suas forças naquela única ação. Você não deu mais um passo à frente. Em vez disso, permaneceu imóvel e em silêncio ao lado dela, observando sua expressão atormentada, uma expressão que claramente já havia sido vivenciada muitas vezes antes. Só havia uma coisa a fazer. Você estendeu a mão gentilmente e deu um tapinha suave na cabeça dela. O efeito foi fraco, mas com o seu toque, a dor em seu rosto diminuiu um pouco. No entanto, o aperto dela na sua manga só aumentou. Voltando à realidade, Minami ergueu uma sobrancelha. Ele não esperava ouvir palavras como "eu me odeio" da Futaba-ryu. Só essa frase já diz tudo. Minami percebeu imediatamente. Suas tendências autodestrutivas eram ainda mais profundas do que as de Goto Itori. Mas a partir dessa única frase, ainda não consigo analisar isso direito. Minami desistiu por enquanto de tentar desvendar completamente o estado mental de Futaba-ryu. Em vez disso, ele voltou sua atenção para a simulação. Ao tempo avança. Nem você nem Futaba-ryu jamais mencionam o que aconteceu naquele dia atrás do muro. O seu relacionamento com ela, no entanto, progride rapidamente. Ela frequentemente inicia conversas com você sob o pretexto de dar conselhos sobre relacionamentos, embora, na maioria das vezes, os assuntos já tenham se desviado bastante do romance. E cada vez que você visita casualmente a sala de preparação de ciências, isso é suficiente para fazer com que essa garota de ciências, sempre inexpressiva, revele um lado mais sensível. Na escola secundária Shuka, ela só teve 2 amigas. Um é a Azuzagawa Sakuta, o outro Konimi Yuma. Mas depois de te conhecer, a lista de amigos que ela tanto preza, agora tem mais um nome. Seu vínculo com Futaba-ryu se aprofundou. Você se tornou amigo de Futaba-ryu. Memórias da simulação ressurgiram na mente de Minami. O cenário: a sala de preparação de ciências da escola secundária Shuka. Quem está falando é Minami. Ryu, me faça uma xícara de café. Estou congelando. Ao entrar na sala de preparação de ciências, segurando um romance leve, Minami falou casualmente. Este não é o seu abrigo pessoal contra o frio, Minami. Sua voz era fria e indiferente. Mas logo em seguida, a moça de jaleco branco lhe entregou uma xícara de café quente. Aqui. Ela passou a xícara para Minami. Então, encostando-se na mesa da sala de preparação, ela apoiou o queixo na palma da mão. Seus olhos dourados observavam Minami soprar suavemente na superfície fumegante do café, para depois aproximar cuidadosamente os lábios da borda e tomar um pequeno gole cauteloso. E soltou um suspiro de satisfação, só de observar a expressão facial dele. O semblante geralmente frio de Futaba-ryu suavizou-se. Você quer mais? Ela inclinou-se ligeiramente para frente, erguendo a sua própria xícara, e perguntou suavemente. Eu ainda tenho coffee. Ele falou muito rápido e se engasgou com o café. Nossa, eu te disse para beber devagar. Franzindo a testa, ela parecia impaciente. Mas no fim, ela ainda estendeu sua mão pálida e deu um tapinha leve nas costas de Minami. Observando Minami lutando contra uma crise de tosse, os cantos de seus lábios se curvaram ligeiramente em um sorriso divertido. Se ao menos o tempo pudesse simplesmente parar assim. Um pensamento estranho surgiu de repente em sua mente, que normalmente era lógica e voltada para a ciência. Isso fez com que suas bochechas claras corassem levemente. Baixando a mão, ela voltou a se encostar na mesa da sala de preparação, apoiando o queixo na palma da mão, observando secretamente, assim como ele estava olhando para o livro. Hoje, como sempre, estava tudo em silêncio. Mesmo tendo se tornado amigas, você entende claramente que ainda existe um nó não resolvido no coração dela. As palavras autodepreciativas daquele dia ainda a perseguem como uma sombra inabalável. Não desapareceram, apenas se esconderam, espreitando onde nem você consegue ver. Se algo semelhante acontecer novamente, essa escuridão oculta consumirá mais uma vez a garota aparentemente comum à sua frente. E quando isso acontecer, seu lado frágil ressurgirá. Você quer descobrir o que causou o estado psicológico dela, porque sem saber a causa raiz, você não pode corrigi-lo ou curá-lo. Você já tentou, ocasionalmente, obter respostas de forma sutil, mas é evidente que esses métodos indiretos não funcionaram de forma alguma. Para desvendar o nó oculto no coração da garota, você decide. 1. Alvo: donas de casas solitárias perto da residência Futaba. 2. Alvo: Azuzagawa Sakuta e Konimi Yuya. 3. Ataque às garotas arrogantes da turma da Futaba-ryu. 4. Simule você mesmo. Capítulo 196. Minami, olhando fixamente para as 4 opções que surgiram repentinamente na tela. O estado de espírito de Minami poderia ser resumido em apenas um caractere. Que diabo significa mirar nas donas de casas solitárias? Ou mirar nas garotas arrogantes da turma da Futaba? Minami até conseguia entender porque essas eram opções. Mas o terceiro, Alvo: Azuzagawa Sakuta e Konimi Yuma. O que é que isso queria dizer, afinal? Se ele se lembrava corretamente, aqueles 2 eram rapazes.
Simulador, você está mesmo com defeito? Minami esfregou as têmporas, sentindo-se cada vez mais confuso com essas opções. A ideia geral por trás delas era clara. O simulador queria que ele reunisse informações sobre Futaba Hill, para descobrir por que ela tinha tendências autodestrutivas. Mas a forma como essas opções foram apresentadas foi simplesmente ridícula. Ataquem as donas de casas solitárias perto da residência Futaba. Alvas Usagawa Sakuta e Konimi Yuma. Essa formulação é insana. Minami balançou a cabeça negativamente. Mas enfim, ele decidiu analisar as opções cuidadosamente. Primeiro passo, elimine as opções inúteis. Primeiro, usando o processo de eliminação, ele descartou imediatamente a segunda opção, pedir informações a Usagawa Sakuta e Konimi Yuma. O motivo era óbvio. O estado mental de Futaba Hill não foi algo que se desenvolveu da noite para o dia. Sakuta e Konimi só a conheciam desde o ensino médio? Não havia a menor possibilidade de eles terem qualquer conhecimento profundo sobre o passado dela. E conhecendo a personalidade de Futaba, não havia a menor chance de ela compartilhar seus problemas pessoais com eles. Portanto, essa opção era inútil. Da mesma forma, a terceira opção, que consistia em perguntar aos colegas de classe, também poderia ser eliminada. Se nem mesmo seus amigos sabiam. Então, com certeza, colegas de classe aleatórios também não fariam isso. Passo 2. Escolha a única opção viável. Isso nos deixa apenas com a opção 1. Os olhos de Minami pousaram na primeira opção. 1. Alvo. Donas de casas solitárias perto da residência Futaba. A redação foi horrível. Mas, logicamente, as donas de casa vizinhas podem realmente saber sobre o passado de Futaba, pelo menos desde os tempos do ensino fundamental ou médio. Então não há motivo para hesitar. Minami selecionou a opção 1. Perguntar diretamente a Futaba não faz sentido. Nem as Usagawa Sakuta nem Kunimi Yuma têm qualquer informação sobre os anos de ensino fundamental de Futaba Hill. Então, em vez disso, você volta sua atenção para a vizinha da família Futaba. Uma certa senhora Ikeda, uma mulher solteira que mora nas proximidades. Abordar a senhora Ikeda foi inesperadamente fácil. Para uma mulher que estava solteira há anos, sua aparência jovem e elegante e seu corpo enérgico eram simplesmente irresistíveis. Com seu charme incomum, você se aproximou dela facilmente durante uma ida casual às compras, perguntando sobre a família Futaba. Como uma pedra atirada em água parada, a memória se propagou em ondas dentro da simulação. Minami fechou os olhos, permitindo que a cena simulada se desenrolasse. Um bairro típico. Minami estava voltando para casa depois de fazer compras, conversando amigavelmente com uma mulher na casa dos 30 anos. Diga-me, Ikeda-san, a casa ao lado da sua é uma loucura. Nunca vi nada igual a essa mansão moderna. Minami lançou um olhar para a casa elegantemente decorada ao lado deles, fazendo um comentário exagerado. Ouvir Ikeda-san sair dos lábios de Minami. A mulher, Ikeda-misa, esboçou um pequeno sorriso. A casa chique ao lado. Suponho que você esteja se referindo à residência da família Futaba? Família Futaba? Ikeda-misa assentiu com a cabeça, seus olhos demorando-se um pouco demais no belo rosto de Minami. Mesmo assim, seus lábios continuaram se movendo enquanto ela prosseguia. A família Futaba é bastante famosa neste bairro. Eles são conhecidos como uma família de elite. Elite? Como assim? Minami fingiu curiosidade. O Sr. Futaba e sua esposa são muito conhecidos por aqui. O Sr. Futaba é um acadêmico notável, que viaja frequentemente para realizar pesquisas acadêmicas. Percebendo o interesse de Minami, Ikeda-misa, ansiosa por prolongar a conversa com o jovem atraente, sorriu e acrescentou. Quanto à Sra. Futaba, ela é uma empresária de grande sucesso, constantemente ocupada administrando sua empresa. Entendo. Então a casa da Futaba fica vazia na maior parte do tempo? Minami inclinou a cabeça. Seus lábios macios, seu brilho juvenil e seu físico atlético escondido sob as roupas. Para uma mulher na casa dos 30, tudo isso era muita coisa para processar. Por um breve instante, Ikeda-misa engoliu em seco. Então ela se recuperou rapidamente e abriu um sorriso. Não exatamente. Atualmente a filha deles mora lá sozinha. Futaba Hill, eu acho. Ela é uma verdadeira beleza, uma beldade estonteante. Ao contrário de mim, não consigo mais me comparar a ela. Ela fingiu um suspiro. Ah, qual é? Minami deu a ela um sorriso gentil e encantador. Ikeda-san, você ainda parece bem jovem. Quando te vi pela primeira vez, cheguei a pensar que você era uma modelo de revista de moda. Minami-kun, você sabe mesmo como usar palavras doces. Ikeda-misa semicerrou os olhos de forma brincalhona, claramente apreciando o elogio. Mas Futaba Hill, ela mora sozinha? Isso não é perigoso? Eu também acho. Na verdade, ela tem quase a mesma idade que você. E bem, agora que penso nisso. Ikeda-misa fez uma pausa, mudando ligeiramente o tom de sua voz. Lembro que no ensino fundamental Futaba Hill causou um certo alvoroço. Minami prosseguiu com seu ato de curiosidade. Sob sua orientação sutil, Ikeda-misa não hesitou em compartilhar informações, sorrindo enquanto respondia. Parece que a filha da família Futaba teve alguns problemas com o desenvolvimento do corpo, o que a fez relutar em frequentar a escola por um tempo. Na época, isso foi um grande problema. Problemas com o desenvolvimento do corpo dela. Será que foi porque ela estava doente? Minami fingiu surpresa. Só vou contar isso para você, Minami-kun. Ikeda-misa pegou delicadamente a mão de Minami. Sentindo a energia juvenil em seus dedos finos, ela não resistiu à tentação de deslizar levemente a ponta dos dedos sobre sua pele. Mas ela se conteve, certificando-se de não ir longe demais, temendo que uma atitude muito ousada possa assustar esse jovem inexperiente. Com um sorriso travesso, ela continuou. Parece que a filha de Futaba se desenvolveu rápido demais. Os garotos do ensino fundamental sempre a encaravam de forma diferente e, com o tempo, isso começou a afetá-la mentalmente. Então foi isso que aconteceu. Minami assentiu pensativamente. Ele já tinha ouvido falar de casos como esse antes.
Crianças, que não entendiam nada, praticavam bullying contra aqueles que se desenvolviam de forma diferente. Seja por ser alguém muito alto, alguém que gaguejava ou qualquer outra coisa que os fizesse se destacar. Se fosse Futaba Ryu, então provavelmente sua insegurança derivava de sua figura incomumente madura. Isso é realmente triste. A voz de Minami transmitia genuína compaixão enquanto ele, discretamente, retirava a mão da de Ikeda Misa. Ai meu Deus, quer dizer, um bom desenvolvimento deveria ser algo positivo, mas quem diria que se transformaria numa confusão dessas? Arrependida de ter agido rápido demais, Ikeda Misa se repreendeu silenciosamente, mantendo o sorriso no rosto. É verdade, mas morar sozinho deve ser difícil, né? Ao olhar para a mansão da família Futaba, Minami não pôde deixar de suspirar. Uma casa enorme ocupada por apenas uma pessoa. Parecia um sonho que se tornava realidade. Mas na realidade, quando alguém de fato passa a morar lá, a solidão se torna insuportável. Uma casa vazia. Nada além de ecos da sua própria voz preenchendo o ar. Quartos tão grandes que só serviam para amplificar o vazio. Não é o mesmo para você, Minami-kun? Lidar com as dificuldades sozinho em Tóquio deve ser exaustivo, não é? Com um sorriso travesso, Ikeda Misa se aproximou mais. Uma mansão como esta, mesmo que você trabalhasse a vida inteira, talvez nunca conseguisse comprar uma. Passo a passo, ela foi se aproximando. Minami-kun, você está morando sozinho em um imóvel alugado barato, certo? Há algo que você queira? Fique comigo mais um pouco hoje, e eu lhe comprarei qualquer coisa que você quiser. As intenções de Ikeda Misa agora estão cristalinas. Você escolhe. 1. Eu tenho o espírito de Hikaru Genji. Aceite com prazer. 2. Recuse educadamente Minami, o encantador diabólico. Não é esse tipo de homem. 3. Leve tudo o que puder e depois vá embora. 4. Simule você mesmo. As opções apareceram instantaneamente. Dessa vez, Minami nem precisou pensar. Ele selecionou imediatamente a opção 2. Embora, em sua opinião pessoal, a opção 1 pareceu-me interessante. Mas não era hora para esse tipo de coisa. Após selecionar a opção 2, a simulação prosseguiu. A esta altura, você já deve ter descoberto o motivo do ódio e da insegurança de Futaba Ryu por si mesma. Diante da tentadora proposta de Ikeda Misa, você simplesmente sorri e recusa. Ela observa você partir com um olhar cheio de decepção e arrependimento. Após se separar de Ikeda Misa, agora que você entende o nó do coração de Futaba Ryu, você retorna à sua rotina diária. Você organiza seus pensamentos e, como de costume, empurra a porta da sala de preparação de ciências. Você retoma suas conversas diárias com Futaba Ryu. Como sempre, quando você está com frio, ela lhe prepara uma xícara de café. Nesses momentos, ela permanece em silêncio, segurando sua xícara nas mãos, ouvindo atentamente você divagar sobre tudo o que aconteceu ultimamente. Seu rosto sereno, semelhante a uma orquídea, exibe um sorriso suave. Tudo parecia estar caminhando na direção certa. Isso é ruim. No momento em que ele viu a redação da simulação, Minami percebeu imediatamente que algo estava errado. Essa sensação de parecer se destacava demais. Por quê? Porque algo ainda estava dando errado. Minami não entendeu. Tudo o que ele fez foi criar um vínculo com a esposa do vizinho. Como é que isso se transformou repentinamente em parecia que tudo estava indo bem? Dominando a confusão, Minami continuou lendo. Você, pensando ter descoberto o problema de Futaba Ryu, não percebe a tristeza e a ansiedade em seu olhar sereno. E um dia, quando essa tristeza e ansiedade se acumularem demais, como de costume, você empurra a porta da sala de preparação de ciências, apenas para congelar em choque. A sempre forte, sempre inexpressiva Futaba Ryu está agora encolhida sobre a mesa, soluçando baixinho. Minami ficou em silêncio. Você não entende o motivo, então se aproxima dela e tenta confortá-la, ouvindo seu autodesprezo. Isso não é culpa sua, Minami. Entre lágrimas, ela sussurrou. É que, eu sou uma mulher problemática, teimosa e completamente maluca. Seu palpite anterior estava correto. Futaba Ryu nunca teve sentimentos românticos por Kunimi Yuma. Ela estava simplesmente se sentindo insuportavelmente sozinha, agarrando-se desesperadamente à sua amiga. Mas no segundo semestre do seu primeiro ano, Kunimi Yuma arrumou uma namorada, Kamisato Saki. De repente, ela sentiu uma distância crescente entre eles. E então, neste semestre, Azuzagawa Sakuta desenvolveu sentimentos por uma garota popular do terceiro ano. Suas duas amigas mais próximas, ambas se afastando aos poucos. Você se tornou a terceira amiga dela, aquela com quem ela mais se conectou. Ela depositou todos os seus sentimentos de carinho e companheirismo em você. Mas ultimamente, você tem se concentrado demais em cultivar seu relacionamento com Ikeda Misa, negligenciando completamente a presença dela. Ela acabará de fazer uma nova amiga, mas já sentia que a estava perdendo novamente. A sensação de perder algo precioso a encheu de uma ansiedade avassaladora. Se ela nunca tivesse experimentado o calor, poderia ter suportado o frio. Assim como no ensino fundamental, quando morava sozinha em casa e era tratada como uma excluída na escola. Naquela época, ela conseguia suportar. Ela sempre estivera sozinha. Mas então ela conheceu Azuzagawa Sakuta, Kunimi Yuma e agora Minami. Ela tinha visto a luz do sol. Você era o último raio de luz ao qual ela queria se agarrar. E no entanto, ela fracassou. O medo de te perder, de perder a tua atenção, de perder o lugar dela ao teu lado. Só de pensar nisso, ela desabou em lágrimas. Eu me odeio. Ela chorou baixinho. O fato de Kunimi e Sakuta terem namoradas deveria ser uma coisa boa. Mas estou com tanto medo de que eles parem de falar comigo. E Minami, eu sei que você está ocupada com a sua própria vida. Mas mesmo assim, egoisticamente, gostaria que você olhasse mais para mim. Ela ergueu os olhos, perdido e indefeso. Mas tudo o que ela pôde fazer foi segurar firmemente a manga de Minami. Assim como naquele dia, quando ela foi caluniada pelas costas. Sua força era fraca. Tão fraca que se Minami se afastasse um pouco, ela soltaria. Mas em vez disso, Minami estendeu a mão e segurou a dela.
Capítulo 197. Fora da simulação na vida real. Eu realmente não esperava que fosse assim. Sentindo a reviravolta dramática dos acontecimentos na vida simulada, Minami suspirou. A princípio, ele pensou que já havia descoberto a causa principal da personalidade complexa de Futaba Ryu, mas ele jamais imaginou que haveria mais camadas por baixo disso. Um profundo desejo de amizade, mas também ansiedade quando suas amigas começavam relacionamentos, com medo de ser abandonado. Sem dúvida, foi uma maneira extremamente egoísta de pensar, mas ao mesmo tempo, sua aversão a si mesma não derivava apenas de problemas com seu próprio corpo. Isso também foi alimentado pela culpa por nutrir pensamentos tão egoístas. E havia também sua obsessão doentia por ser necessária. Então, o que acontece a seguir? Olhando fixamente para a tela da simulação, observando a si mesmo segurando a mão de Futaba Ryu, Minami murmurou para si mesmo. E suas suspeitas estavam corretas. Futaba Ryu nunca gostou verdadeiramente de ninguém romanticamente. Ela é simplesmente obcecada, quase patologicamente, pela sensação de ser necessária. Autodesprezo, auto-ódio, isolamento, mas também um desejo desesperado por companhia. Todas essas contradições compõem a pessoa que é Futaba Ryu. Depois de perder 2 amigas seguidas, ela não suporta mais a ideia de perder você também. Embora você esperasse por isso, nunca imaginou que ela fosse tão frágil, a ponto de um breve período de negligência deixá-la tão ansiosa. Você suspira profundamente ao pensar em como essa mulher é problemática, mas no fim, você ainda estende a mão e segura a dela. Para alguém que nunca tinha estado tão perto de um rapaz antes, ela imediatamente congelou como um hamster assustado, mas quando os olhos dela encontraram os seus, aqueles olhos negros puros, sinceros e inabaláveis, ela foi se acalmando aos poucos. No entanto, as mãos que você nunca tinha visto tremer antes, agora tremiam nervosamente em suas mãos. Sou uma mulher egoísta e que se odeia. Ela virou a cabeça para o lado, soluçando silenciosamente. Minami olhou para ela, mas não disse nada. Ele simplesmente estendeu a mão e a puxou para seus braços. Sua figura, graciosa e deslumbrante como o Monte Fuji no inverno, pressionava-se firmemente contra seu peito. Se fosse qualquer outro dia, ela provavelmente teria ficado constrangida e resistido a um gesto tão íntimo. Mas agora, ela não disse nada. Ninguém sabia quanto tempo eles ficaram assim. Na sala de preparação de ciências vazia, a voz de Futaba Ryu finalmente quebrou o silêncio. Você não deveria ter se tornado minha amiga, Minami. Uma amiga tão linda quanto Ryu, que também faz um café incrível. Acho que nenhum cara recusaria isso. Minami piscou, provocando. E agora você quer se livrar de mim? Tarde demais. Não era isso que eu queria dizer. Seus olhos dourados se abaixaram. Mesmo com todo o peito pressionado contra o dele, ela parecia não se importar. Eu simplesmente me odeio. Detesto querer que meus amigos permaneçam os mesmos para sempre. Detesto não querer que todos vocês sigam em frente. Eu sou egoísta. Ela não parava de se insultar. Seu rosto estava tomado por uma expressão de autodesprezo. Sua expressão era de dor. Minami absorveu tudo. E então, ele finalmente falou. Ryu, você se lembra das garotas que falavam mal de você quando nos conhecemos? Sim. É claro que ela não havia esquecido. Aquelas garotas que a caluniaram pelas costas. Mas o que a intrigava era que depois daquele dia, ela quase não ouvirá mais nenhum rumor a seu respeito. Aquelas garotas nunca mais cochicharam sobre ela nos corredores. Na verdade, depois disso, eu fui lá e conversei com eles. Minami estendeu a mão e enxugou as lágrimas do rosto. No instante em que seus dedos tocaram a pele dela, ela se encolheu visivelmente, com as bochechas corando levemente. Seus olhos, escondidos atrás dos óculos, fecharam-se reflexivamente e envergonhados. Mas no fundo, as emoções dela explodiram em resposta às suas palavras. Digamos que eu os intimidei um pouco. Garantimos que eles nunca mais teriam coragem de falar mal de ninguém. Minami piscou, inclinando-se ligeiramente para a frente. Agora você sabe que tipo de vilão eu sou, não é? Eu finjo ser uma aluna exemplar, mas no fundo, não sou diferente daquelas garotas. Não, Minami, você não é assim. Ouvindo criticar a si mesmo, Futaba Ryu sentiu uma dor repentina e estranha no coração. Não é verdade. Esse é o lado de mim que mantenho escondido. Minami bateu palmas, sorrindo de forma brincalhona. Quando alguém me irrita, eu lido com isso. Sou assim mesmo, mesquinho. Antes que ele pudesse terminar, um par de dedos finos e pálidos pressionou suavemente seus lábios. Futaba Ryu interrompeu, impedindo-o de falar mais. Ela não queria ouvir Minami se menosprezar. Seu olhar suave fez Minami dar uma risadinha. Ele estendeu a mão e acariciou suavemente os cabelos dela. Ele não continuou a conversa. Em vez disso, ele mudou de assunto. Ryu, você já disse isso antes, não é? Que você se odeia. Minami sorriu para ela. Mas, sinceramente, eu até que gosto de você. Ele não estava brincando. Um a um, ele enumerou seus motivos. É um prazer conversar com você. É muito bom ver você se dedicando tão seriamente aos seus experimentos. E às vezes, eu tenho essa sensação. Só o facto de ficar ao seu lado, sem ir a lado nenhum, seria muito bom. Essas palavras, tão próximas de uma confissão, fez o rosto de Futaba Ryu esquentar. Como uma onda poderosa, elas dissiparam todas as suas ansiedades anteriores. Ela sussurrou hesitante. Mas ainda existem pessoas que acham que eu sou estranho. Se você estiver sempre comigo, Minami, você. Isso fica entre nós dois. Por que deveríamos nos importar com o que os outros pensam? Minami acariciou suavemente a bochecha dela. Isso já não era algo que um amigo faria. Mas contra Minami, a garota da ciência fria, lógica e reservada, já havia se despojado de suas defesas. Ela não resistiu. Ela nem sabia como resistir. Tudo o que ela podia fazer. Ela pressionou o corpo dela contra o dele. Nada mais.
Na manhã tranquila da sala de preparação de ciências, além do som de seus corações batendo, não se ouviu nenhum outro ruído. Suas palavras bem escolhidas despertaram as emoções da garota, sua compaixão, sua inocência, ajudando-a a sair momentaneamente de sua escuridão. E através dessa experiência, você percebeu o quão frágil ela realmente era. Para evitar que isso aconteça novamente, você decide. Essa escolha terá consequências que mudarão sua vida. E 1. Adote uma abordagem ativa. Incentive-a a seguir em frente, force-a a fazer novas amizades. 2. Essa mulher é muito problemática. Deixa pra lá. A Yamada Ryu acabou de me mandar uma mensagem no Line, estou respondendo. 3. Ela precisa de você agora. Estabilize a situação primeiro e depois descubra como ajudá-la a crescer como pessoa. 4. Simule você mesmo. Uma escolha com consequências que mudam vidas. Ao ver o texto de aviso, Minami endireitou-se. Tendo passado por tantas simulações, ele sabia exatamente o que isso significava. Na melhor das hipóteses, todo o seu plano poderia ruir. Na pior das hipóteses, ele poderia fracassar completamente. Esse é o peso de uma escolha com consequências a longo prazo. Minami analisou as opções cuidadosamente. Primeiro, ele eliminou imediatamente a opção 2. Armadilha óbvia. Escolher essa opção o colocaria, sem dúvida alguma, na rota de Yamada Ryu. Isso deixou as opções 1 e 3. Como se tratava de uma simulação sobre a felicidade de Futaba Ryu, obrigá-la a fazer amigos na opção 1 pareceu-lhe demasiado severo. O isolamento dela não foi algo que aconteceu da noite para o dia. Portanto, esperar que ela mudasse da noite para o dia era igualmente irrealista. Será que obrigá-la a fazer amigos realmente resolveria as coisas? Minami duvidava disso. A opção 3 parecia a mais segura. Mas considerando a frequência com que o simulador o enganou, levando-o a escolher a opção segura errada, ele hesitou. No fim, ele refletiu sobre isso a partir de sua própria perspectiva. Se fosse ele, que escolha faria? A resposta veio rapidamente. Minami escolheu a opção 3. Em comparação com a abordagem arriscada e agressiva da opção 1, a opção 3 foi claramente a escolha mais equilibrada e ponderada. A simulação prosseguiu. Você decide aceitá-la como ela é. O porquê ela precisa tanto de você que qualquer outra ação só a faria se sentir mais insegura. Depois do que aconteceu da última vez, seu relacionamento com ela ficou ainda mais próximo. Durante os intervalos de almoço, ela sempre prepara o café com antecedência, adicionando cuidadosamente a quantidade exata de açúcar e leite. Exatamente como você gosta. E enquanto ela observa você dar o primeiro gole, seu rosto delicado se suaviza com um calor incomparável. Às vezes, ela até prepara um bento caseiro para você. Outras vezes, quando você está perdido em pensamentos, ela estende a mão secretamente, seus dedos timidamente se enrolando nos seus. No entanto, no momento em que percebe o que fez, ela imediatamente fica nervosa, escondendo-se atrás do caderno, cobrindo metade do rosto, incapaz de olhar nos seus olhos. Ela começa a gostar de vir à escola todos os dias. Já não parece uma luta exaustiva. Seus dias antes monótonos já não são mais tediosos. Porque agora ela sabe que aconteça o que acontecer, você sempre estará lá. E com sua rígida pessoa de garota da ciência se desfazendo lentamente, ela se torna completamente obediente e gentil com você. Minami fechou os olhos. Memórias do interior da simulação vieram à tona em sua mente. Futaba Ryu, fingindo ler seu livro de física, mas secretamente lançando olhares furtivos para ele. Futaba Ryu, segurando delicadamente a mão dele, ficou sem graça e imediatamente a retirou. Futaba Ryu, de pé ao lado dele diante dos outros, já não temia o julgamento deles. A garota, antes isolada e retraída, tinha começado a mudar. Você sem dúvida conquistou um lugar no coração dela. E certa tarde, você se declarou para ela. Foi a primeira vez que ela derramou lágrimas, não de tristeza, mas por outro motivo. Ondas se espalham pela memória. Cenas vieram à tona. Era uma tarde perfeitamente normal. Após terminar o bento que Futaba Ryu havia preparado para ele, Minami soltou um suspiro de satisfação. Entretanto, Futaba, que vinha lançando olhares furtivos para ele durante todo o almoço, abriu delicadamente seu livro de física. No instante seguinte, com um tom casual, como se estivesse simplesmente perguntando sobre o almoço de amanhã, Minami falou: a propósito, Ryu, seja minha namorada. Futaba Ryu, que já era completamente obediente a Minami, nem sequer conseguiu processar o que ele disse, pensando que ele ainda estava falando sobre comida. Ela sentiu distraidamente em resposta. Ah, claro! As palavras escaparam de seus lábios. Então, um segundo depois. Espere. O que? O que Minami acabou de dizer? Seus dedos pálidos congelaram, parando no meio da virada da página. Seus olhos dourados se arregalaram em choque quando ela ergueu o olhar, só para ver Minami sorrindo maliciosamente para ela. Minami, agora mesmo você? Sua voz estava repleta de incredulidade. Mas antes que ela pudesse sequer terminar, Minami falou novamente, desta vez com mais clareza. Eu disse, vamos namorar. Seja minha namorada, Ryu. Mas... a alegria inesperada. Isso deixou Futaba completamente perturbada. Seu rosto expressava uma mistura de choque, confusão e uma emoção avassaladora. O que há de tão surpreendente? Minami provocou. Eu posso comer bentos deliciosos todos os dias. Beba o melhor café. Nem preciso lavar minha lancheira. Ryu, você me mimou demais. Antes que ela pudesse reagir, Minami a abraçou por trás, aconchegando-a junto ao corpo, que era pequeno, mas curvilíneo. Os lábios dele roçaram perto da orelha dela. Sua voz tinha um tom brincalhão e travesso. Você não acha que você deveria assumir a responsabilidade por mim? Ela sabia que as palavras dele estavam completamente equivocadas, mas ainda assim, suas bochechas pálidas coraram.
Seus olhos dourados, geralmente inteligentes e serenos, agora seus olhos se fecharam de repente, tomados por puro constrangimento. Ela não tinha como resistir às investidas de Minami. Ela só pôde se entregar aos seus braços, impotente. Diga sim para mim. Seus dedos deslizaram suavemente pela pele macia do pescoço dela. Sua respiração quente acariciava a orelha dela enquanto ele sussurrava, suavemente, de forma imponente. O calor se acumulando em seu peito. A mistura avassaladora de timidez e felicidade. Ela não sabia o que fazer consigo mesma. Um longo momento se passou. Então, finalmente, ela sentiu com a cabeça. Um murmúrio quase inaudível escapou de seus lábios. Diga sim corretamente. Minami segurou sua mão trêmula. Os dedos dele se entrelaçam com os dela. Futaba riu. Ela sabia que Minami estava provocando-a, mas completamente impotente contra ele. Ela se virou lentamente. Ela enterrou o rosto no peito dele. Seus lábios se entreabriram hesitantes. Sim, Minami. Você nem precisou empurrá-la. Tudo fluiu naturalmente. Na verdade, ela já havia se deixado levar pela correnteza do amor muito antes daquele momento. Seu vínculo com Futaba Ryu se aprofundou. Você e Futaba Ryu agora são amantes. Capítulo 198. Nada mal. Ao observar a simulação se desenrolar, Minami sentiu uma onda de satisfação. Parecia que ele havia feito todas as escolhas certas. O relacionamento deles evoluiu naturalmente para um romance. E com a personalidade da Futaba Ryu, não havia a menor chance de ela sugerir um término. Em outras palavras, essa rota era segura, estável e praticamente impossível de se perder. Mas, tirando isso, Minami ainda tinha algumas preocupações. Sim, ele havia conseguido se tornar o namorado dela e satisfazer o desejo dela de se sentir necessária. Mas, se fosse só isso, ainda parecia que algo estava inacabado. Sua necessidade de ser necessária havia sido satisfeita apenas temporariamente. Se Minami a negligenciasse por um curto período de tempo, existia uma chance real de ela ter uma recaída de ansiedade. Sem dúvida tratava-se de uma instabilidade oculta. Mas como a escolha já havia sido feita, não havia motivo para ficar remoendo o assunto. O Minami dentro da simulação pode não ter sido tão perfeito quanto o Minami real, mas certamente ele encontraria uma maneira de resolver esse problema. Minami continuou lendo. Você e Futaba Ryu agora são amantes. O olhar dela gradualmente se detém apenas em você. Depois da aula, a garota que antes se sentia sozinha agora espera por você do lado de fora da sala de preparação de ciências, ansiosa para irem juntos para casa. Aqueles momentos tranquilos com você depois da escola são a parte mais reconfortante do dia dela. Os sentimentos que nutrem um pelo outro se aprofundam. E, no entanto, você também sabe que a semente da ansiedade, enterrada profundamente em seu coração, ainda não foi removida. Ela ainda anseia pela sensação de ser alguém em quem se pode confiar. E para satisfazer essa necessidade, você começa a agir de forma cada vez mais imprudente. Durante os intervalos escolares, você leva propositalmente seu uniforme usado, pedindo para ela lavá-lo. Ela lava cuidadosamente cada peça com atenção inabalável, passando e alisando cada vinco. Depois da escola, você a convida para cozinhar para você. Ela é habilidosa na cozinha, embora frequentemente use utensílios de medição, tubos de ensaio e balanças. Isso confere ao seu processo culinário uma estética estranhamente científica. Ela até se dá ao trabalho de limpar o apartamento alugado, esfregando meticulosamente o mofo que se alastra pelas paredes. Ela é minuciosa e diligente. Nunca demonstra impaciência, nunca reclama. Seja como for, poder fazer coisas por você a deixa genuinamente feliz. Ela valoriza muito o tempo que passa a sós com você, assim como você valoriza o tempo que passa a sós com ela. Dentro da simulação, as lembranças se desenrolaram de forma suave e pacífica. O cenário, o pequeno apartamento alugado de Minami. Era de manhã cedo, usando seus óculos com seus longos cabelos sedosos caindo sobre os ombros. Futaba Ryu abriu a porta silenciosamente. Ao entrar, ela tirou seus pequenos sapatos de couro e os colocou cuidadosamente na entrada. Seu olhar se desviou para os sapatos dele, que haviam sido chutados para o lado de forma descuidada. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Com um suspiro silencioso, ela se abaixou, recolhendo-os delicadamente e alinhando-os cuidadosamente ao lado dos seus. Só depois de terminar essa pequena tarefa é que ela entrou mais na sala. A suave luz da manhã entrava pela janela. Ela olhou para a cama e o viu ainda dormindo profundamente. Em seguida, seu olhar se voltou para a mesa redonda próxima. Uma lapiseira automática estava ao lado de vários cadernos de provas de vestibular. Então, ele deve ter ficado acordado até tarde estudando de novo. Com esse pensamento, ela diminuiu o passo. Ajoelhando-se, ela examinou cuidadosamente os livros e os artigos de papelaria, organizando-os um por um. Só depois disso ela se levantou e caminhou silenciosamente em direção à cozinha. Ela trabalhava em silêncio, mas suas ações demonstravam a precisão e a eficiência de uma cientista. Colocar sal, pimenta e outros temperos em uma pequena balança digital. Ela mediu tudo com proporções exatas. Ela mexeu com uma vareta de vidro. Ela usou uma proveta graduada para medir a quantidade exata de água necessária. E quando tudo terminou, uma refeição perfeitamente equilibrada foi servida. Com cuidado, ela colocou os pauzinhos dele sobre a mesa. E então ela se virou. Seus olhos dourados demoraram-se na visão serena de seu rosto adormecido. Então ela se levantou e caminhou até Minami. Assim que ela se aproximou, Minami acordou. Seus olhos profundos, da cor da obsidiana, brilharam com divertimento ao se fixarem nela. O café da manhã está pronto. Ao perceber o olhar dele, a expressão fria de Futaba Ryu se tingiu levemente com um rubor. Ela virou o rosto, alisando delicadamente as rugas da roupa de cama. Ela está se esforçando ao máximo para manter a voz calma. Mas, Ryu, ela se virou. Onde está meu beijo de bom dia? Minami apoiou o rosto na palma da mão, tocando levemente os lábios.
pescando aqueles olhos claros e gentis para ela. Futaba-Ryu hesitou por um instante. Sem isso, acho que nem consigo me levantar. Minami suspirou, fingindo angústia. Suas pálpebras ameaçavam se fechar novamente. Um pequeno suspiro escapou dos lábios de Ryu. Então, com suave resignação, ela sentou no colo dele, abaixando o corpo, mais suave e delicado que flores de ameixeira de inverno. Ela lhe deu um beijo nos lábios. Ela permaneceu assim por um tempo. Então, corando intensamente, ela se afastou lentamente com relutância. Minami ficou mais do que satisfeita. Mas ele não se apressou em sair da cama imediatamente. Em vez disso, ele a chamou casualmente de novo. Ryu. Ela virou a cabeça. Minhas roupas. Aqui. Ryu. Onde estão as minhas calças do uniforme? Bem aqui. Ela entregou-lhe as calças do uniforme, cuidadosamente dobradas. Minami olhou para ela. Um sorriso travesso curvou-se nos cantos de seus lábios. Ryu. Ainda servindo o café da manhã dele, ela olhou para trás. Se você continuar cuidando de mim assim, se eu me acostumar demais com isso, a ponto de não conseguir viver sem você, você vai ter que assumir a responsabilidade e casar comigo, sabe? O rubor no rosto de Ryu se intensificou. Ela hesitou por um longo tempo, depois virou o rosto envergonhada. Ela não recusou. E Minami, levantando-se, puxou-a para um abraço delicado. Baixando a cabeça, ele a beijou novamente. Era apenas uma manhã comum, mas era uma sensação tão inebriante. Sob seus cuidados dedicados, sua capacidade de viver de forma independente deteriorou-se. Minami, absorta na simulação, fez uma pausa. Espere. A versão simulada dele já não disse isso? Se isso continuar, eu me tornarei completamente inútil? Então isso realmente aconteceu? Minami franziu a testa. Isto foi inaceitável. Ele estava apenas tentando satisfazer o desejo de Futaba-Ryu de ser necessária. Como é que isso fez com que ele se tornasse completamente dependente dela? Minami, como você pôde se deixar ficar tão preguiçosa? Ele balançou a cabeça, insatisfeito. Deixar uma garota vesti-lo? Alimentá-lo? Até mesmo exigir um beijo de bom dia só para conseguir levantar da cama. Isso foi pura degradação. Corrupção. Minami suspirou. Mas, depois de um instante, ele refletiu sobre o assunto novamente. Bem, faz sentido. A versão simulada dele mesmo estava muito longe de ser ele mesmo, nem um décimo tão perfeito. Naturalmente, isso significava que ele não possuía a autodisciplina superior de seu verdadeiro eu. Cair no estilo de vida cheio de mimos. Era inevitável. E, sinceramente, uma vida onde tudo é feito para você. Com uma garota linda te mimando desse jeito. Foi um exagero. Muita inveja. Não, espere. Vergonhoso demais. Minami jurou para si mesmo. Eu nunca me tornarei assim. Então ele continuou lendo. Não há mais segredos entre vocês. Ela compreende perfeitamente as dificuldades que você enfrentou ao vir sozinha para Tóquio. Considerando as péssimas condições do seu apartamento alugado, certa noite, depois da escola, num raro gesto de iniciativa, Futaba-Ryu lhe faz seu primeiro pedido. Ela te pede para ir morar com ela. Até agora você sempre foi quem fazia os pedidos. Mas desta vez é ela quem pergunta. Diante do pedido dela, você decide. 1. Aceite imediatamente. Uma oportunidade como esta nunca mais se repetirá. Transforme a casa dela em seu ninho de amor. 2. As condições do apartamento não são boas, e morar com ela talvez não seja uma má ideia. 3. Recuso-me categoricamente. Não posso me tornar tão fraco. 4. Simule você mesmo. Minami piscou, observando as opções cuidadosamente organizadas. Ele não conseguiu evitar um leve tremor no canto dos lábios. Todas as garotas ricas são assim? Ele ainda se lembrava. A última pessoa a sugerir morar junto foi Shinjo Akane. Assim como Futaba-Ryu, ela também era uma garota rica. E assim como Futaba-Ryu, ela também morava sozinha em uma enorme mansão. Seria algum tipo de tendência de garota rica? Convidar sempre alguém para morar com eles? Eles não se preocuparam com a possibilidade de a situação sair do controle? Mas, morar juntos talvez não seja uma má ideia. Minami refletiu sobre o assunto. O estado de saúde de Futaba-Ryu exigia observação atenta. Não apenas na escola. Não apenas de manhã ou à tarde. Se eles estivessem juntos 24 horas por dia, 7 dias por semana, sua ansiedade provavelmente diminuiria drasticamente. Então, vou escolher a opção 2. A primeira opção chama isso abertamente de ninho de amor. Isso foi basicamente um convite ao caos. Se ele escolhesse isso, provavelmente se afogaria em tentações todos os dias. E a terceira opção, rejeitá-la completamente, também estava fora de questão. Afinal, esse foi o primeiro pedido que ela já fez. Se ele rejeitou isso de forma tão decisiva, isso sem dúvida a magoaria. Com isso em mente, Minami selecionou a opção 2. Sim, eles viveriam juntos. E sim, eram apenas os dois. O que significava que sempre havia o risco de a situação se agravar. Mas com seu autocontrole, certamente ele conseguiria aguentar por um tempo antes que as coisas saíssem do controle. A simulação continuou a se desenrolar. Você concorda em morar com ela? As condições do apartamento não são boas e morar com ela parece uma boa solução. Além disso, seu bairro não é exatamente seguro. Ter uma garota tão bonita quanto Futaba-Ryu visitando frequentemente uma área como essa apresenta seus próprios riscos. Então você aceita. Mas o que você não esperava era que Futaba-Ryu não estava apenas convidando vocês para morarem juntos. Ela já tinha te dado tudo. E agora, ela queria confiar a você a coisa mais preciosa que lhe restava. Minami soltou um suspiro. Eu sabia. Não havia a menor possibilidade de ela simplesmente querer morar junto por morar junto. Afinal, eles já eram um casal. Isso era inevitável. Mas ainda assim, você subestima meu autocontrole. Minami manteve-se confiante. Sim, a versão simulada dele mesmo era inferior à versão real. Mas ainda assim, nem ele se renderia tão facilmente.
Ele continuou lendo. Na verdade, você já havia previsto as ações dela e confiava na sua capacidade de resistir às suas tentações. Mas claramente você superestimou seu autocontrole, ou melhor, subestimou a pura vitalidade do seu corpo de 17 anos. Espera, o quê? Ao encarar essa linha de texto, Minami quase perdeu a compostura. Com licença, você me simulou? Que diabos há de errado com você? Eu não acabei de dizer essas palavras? E agora você já sucumbiu. Cadê a sua disciplina? Como você pode ceder tão facilmente à luxúria? Você não entende o ditado. O homem consumido pelo desejo é o mais patético de todos. Recuso-me a aceitar isso. Minami se levantou e tomou um gole de água. Para que algo assim aconteça. Isso só prova que a versão simulada dele mesmo é muito inferior. Se ele estivesse pessoalmente nessa situação, ele também teria caído? Impossível. Ao pousar seu copo d'água, Minami manteve a mesma confiança de sempre. Mas não adiantava ficar remoendo isso. Então ele continuou lendo a simulação. A princípio, você demonstrou certa resistência às investidas dela. Mas no fim, diante de sua obediência silenciosa e gentileza, você não conseguiu resistir à tentação de rejeitá-la. Aconteceu numa noite de chuva forte. O aguaceiro abafou tudo, todas as imagens, todos os sons. E naquela noite você finalmente entendeu o que significava ser tão imponente quanto o Monte Fuji e estar imerso no Lago Tazava. Minami, espere um segundo. Que tipo de disparate poético era esse? Simulação, você pode parar de rodeios e simplesmente dizer as coisas como elas são? Ela obedecia a todos os seus pedidos, cedendo completamente a você. Não importava o que você lhe pedisse, ela respondia. Sem hesitação, sem resistência. Naquela noite você percebeu completamente que aquela garota da ciência, aparentemente fria e distante, estava, na verdade, fervendo de paixão. E seu carinho finalmente a tranquilizou. Desde que se lembrava, ela tinha ressentimento do próprio corpo, ressentia-se da forma como ele se desenvolveu cedo demais, de maneira muito proeminente, atraindo olhares indesejados dos outros. Mas quando ela viu sua reação, pela primeira vez na vida, ela se sentiu verdadeiramente feliz com o próprio corpo. Na manhã seguinte, graças aos acontecimentos da noite anterior, vocês dois acabaram dormindo até mais tarde. E sabendo que ela precisava se recuperar, você que acordou primeiro fez algo raro. Você mesmo foi até a cozinha, selecionando cuidadosamente ingredientes nutritivos para repor as forças dela. Seu vínculo com Futaba Ryu se aprofundou. Você se tornou a única pessoa insubstituível na vida dela. Tudo parecia estar caminhando na direção certa. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 199. Minami olhou fixamente para a tela. Seus olhos se fixaram em uma linha em particular. Tudo parecia estar caminhando na direção certa. Pareceu. Ele não ficou surpreso. Nem um pouco. Afinal, ele sabia. As inseguranças profundamente enraizadas de Futaba Ryu não haviam sido resolvidas. Assim, apesar da aparente estabilidade, apesar do aprofundamento do relacionamento, ainda havia algo que não tinha sido resolvido. Mas como que estava feito. Não adiantava ficar remoendo isso. Tudo que ele podia fazer agora era continuar lendo. A simulação prosseguiu. Tudo parecia estar caminhando na direção certa. Sua decisão não foi errada. Estar com ela realmente ajudou a aliviar sua necessidade obsessiva de se sentir necessária. No entanto, o excesso tem suas consequências. Ela precisa de você, fisicamente e emocionalmente. Os sentimentos que nutrem um pelo outro continuam a intensificar-se. Seu relacionamento está progredindo em um ritmo surpreendente. Seu cuidado meticuloso e devoção incondicional fizeram com que você dependesse mais dela. Viver com Futaba Ryu é uma maravilha. A garota, antes fria e intelectual, agora é carinhosa e afetuosa, mas apenas com você. Os pais dela estão constantemente viajando a trabalho. Além da enorme quantia de dinheiro depositada em sua conta todos os meses, ela mal vê qualquer vestígio deles. Era uma vez, quando a casa ficava silenciosa à noite, ela se sentia insuportavelmente sozinha. Mas agora, com você aí, cada dia parece novo e emocionante. Vocês dois continuam morando juntos, e o sorriso no rosto dela só fica mais radiante. Ela aperta sua mão com mais força, recusando-se a soltá-la. Ela entende agora, ela precisa de você. O tempo passa e vocês dois avançam do segundo para o terceiro ano. Certa noite, após mais uma profunda exploração dos mistérios da biologia humana, ela se encosta no seu peito e conversa baixinho sobre o futuro. Ela lhe conta que certa vez considerou estudar no exterior, na Alemanha. Porque lá, o ambiente acadêmico é muito mais dinâmico do que no Japão. Mas agora, em vez de estudar na Alemanha, ela prefere ficar no Japão, para cuidar de você. A mente de Minami mergulhou nas memórias da simulação. Uma cena se desenrolou diante de seus olhos. Era noite. Deitado na cama com ela, ele se viu momentaneamente surpreso com as palavras da garota aninhada contra ele. Futaba Ryu havia tirado os óculos. Seus olhos dourados o encaravam fixamente. O quarto estava completamente escuro. A única fonte de luz vinha do tênue luar que entrava pela janela. E naquele brilho tênue, suas bochechas pálidas e coradas pareciam quase luminosas. Estudar no exterior, na Alemanha? Ao ouvir as palavras dela, observando o leve tom rosado em sua pele clara, Minami não pôde deixar de ficar surpresa. Ela respondeu suavemente. Seu corpo nu se encolheu levemente, instintivamente se aproximando mais dele. Seus pais entraram em contato com você sobre isso? Minami delicadamente colocou seus cabelos grisalhos atrás da orelha. Mesmo na escola, Futaba Ryu sempre transmitiu uma aura distante e intelectual. Mas aqui, neste exato momento, ela parecia relaxada, satisfeita, com o rosto sereno. Ela apreciava a sensação das mãos dele acariciando seus cabelos. Ela murmurou novamente.
O ambiente acadêmico da Alemanha é muito mais desenvolvido do que o do Japão. Meus pais entraram em contato com o laboratório de pesquisa de uma universidade de prestígio. Eles providenciaram para que eu estudasse lá. Minami baixou a cabeça, falando com voz suave. Entendo. Então, o que você quer fazer? Ela sorriu levemente e sussurrou. Eu recusei. E então, ela o abraçou, enterrando o rosto no peito dele. Sua voz era suave, calorosa, afetuosa. Em vez de estudar no exterior, na Alemanha, quero ficar aqui com você. Minami olhou fixamente para a garota em seus braços. Ela se agarrou a ele com tanta força, sem querer soltá-lo. Até ele, que geralmente era tão espirituoso, ficou sem palavras. No fim, ele optou por respeitar a decisão dela. E quero ficar aqui com você. Quando ela disse essas palavras, sua expressão era sincera. Ela não precisava de mais ninguém. Ela só precisava de você. Na física, ela tinha suas próprias teorias, suas próprias ideias. Mas quando se tratava de amor, Futaba-ryu era pura e inocente. Ela desistiu da oportunidade de estudar na Alemanha. Tudo porque queria estar ao seu lado. E assim você jurou silenciosamente para si mesmo que a protegeria. Neste ponto, Minami recostou-se na cadeira. E então, um olhar de compreensão brilhou em seus olhos. Ah, então foi isso que aconteceu. Agora tudo fazia sentido. Ele relembrou sua primeira experiência jogando a simulação. Naquela época, ele e Futaba-ryu mal haviam interagido. Eles não passaram de conhecidos. E no final, ela saiu do Japão e foi estudar no exterior, na Alemanha. Na época, ele presumiu que ela o havia deixado por causa de seus problemas de saúde mental. Mas agora, não foi nada disso. Acontece que, ela sempre planejou estudar na Alemanha. Mas desta vez, ela havia desistido daquele sonho. Tudo por culpa dele. Minami tamborilou os dedos na mesa. Então ele se levantou, abriu a geladeira e pegou uma garrafa de chá de cevada. O chá gelado deslizou por sua garganta, enviando uma sensação refrescante por todo o seu corpo. Ele precisava espairecer. Após um instante, ele sentou-se novamente. E seus olhos voltaram-se para a tela. Ela desistiu de estudar no exterior, na Alemanha. O tempo continuou a passar. E agora, em vez de um sonho distante, o que se apresentava diante de vocês dois era a realidade dos exames de admissão à universidade. Seu desempenho acadêmico foi, obviamente, incomparável. Mesmo morando com Futaba-ryu, você se manteve entre os melhores. Quanto a Futaba-ryu, sendo a gênia científica que era, suas notas nunca foram questionadas, e escolher uma universidade de prestígio não foi problema algum. Vocês dois passaram com facilidade nos exames de admissão à universidade e foram aceitos em universidades em Tóquio. Para não se deixar abalar pela fragilidade emocional dela, você optou por não frequentar a Universidade de Tóquio, mas sim se matriculou em outra universidade de elite mais próxima da dela. É mesmo na faculdade, a vida de vocês juntos continuou muito parecida com a do ensino médio. E sua excelência acadêmica continuou a brilhar, lhe rendendo elogios constantes de seus professores. Futaba-ryu, tendo decidido não prosseguir seus estudos em física, aceitou um emprego de meio período como tutora em uma escola preparatória para o ensino médio, enquanto conciliava os estudos. Era um trabalho perfeito para ela. Uma garota inteligente e cientista que usava óculos. Também a ajudou a sair da sua zona de conforto e interagir mais com os outros, algo que você apoiava totalmente. É mesmo na universidade, seu charme permaneceu intacto. Em diversos encontros sociais com colegas de classe, sua aparência marcante continuou a atrair a atenção não apenas de seus colegas, mas também dos alunos mais velhos. Minami sentiu como se tivesse vivido tudo aquilo. Desde fazer provas ao lado de Futaba-ryu até vê-la crescer, uma sensação de tranquila satisfação preencheu seu coração. Cenas passaram diante de seus olhos como um filme de memórias. Até que finalmente, a imagem se fixou em um cenário familiar. Um izakaya aconchegante, onde ele estava sentado bebendo com um grupo de colegas da universidade, alguns veteranos, outros calouros. Ah, sério? Minami-kun, você morava sozinho em Tóquio antes? A voz pertencia a Aoki Yuko, uma aluna do terceiro ano do último ano. Ela se aproximou discretamente de Minami, reclamando do calor enquanto expunha suas delicadas clavículas, exalando o charme de uma veterana madura. Sim, acho que foi durante meu segundo ano do ensino médio. Eu morava sozinha em um apartamento alugado barato em Tóquio. Deve ter sido difícil, né? Morar sozinho desse jeito. Aoki Yuko estendeu a mão como se pretendesse traçar círculos no peito de Minami com o dedo. Mas antes que ela pudesse fazer algo, ele se esquivou com um sorriso suave. Tudo isso ficou no passado. Minami tomou um pequeno gole de saquê. O álcool não embotou seus sentidos, pelo contrário, o deixou mais alerta. Ele sorriu e acrescentou, eu tenho uma namorada. De jeito nenhum, você está mentindo. Aoki Yuko soltou um tom brincalhão e provocador de descrença. A chegada de Minami ao campus não passou despercebida. Não era só ela, várias outras garotas já estavam de olho nele. Bonito, talentoso. Havia nele algo inegavelmente refinado, um charme que o fazia se destacar. Mas apesar de tudo isso, ninguém jamais tinha ouvido falar que ele estivesse em um relacionamento. Você só está dizendo isso para evitar ser paquerada, não é? Aoki Yuko sorriu maliciosamente com os olhos brilhando de divertimento. Coitado, pensou ela. Seu olhar vagou, aterrissando sobre os músculos bem definidos sob a camisa tonificados pelas corridas matinais. Ela umedeceu os lábios e, em seguida, inclinou-se sugestivamente. Vamos lá, Minami-kun, não minta. Seria um desperdício se alguém tão bonito quanto você não tivesse uma namorada. Não, sério, eu tenho um. PFF, como se fosse possível. Nunca te vi com nenhuma garota antes. Aoki Yuko fez beicinho dramaticamente, seu ceticismo inabalável. Não é verdade, Minami-senpai? A Aoki-senpai não seria uma ótima namorada? Ela é super bonita, não é?
Os alunos mais novos entraram na conversa, incentivando ainda mais as coisas. Estou te dizendo, eu realmente tenho uma namorada. Minami manteve a compostura em meio ao caos, seu tom de voz inabalável. Ele olhou para o relógio e casualmente acrescentou. Ela deve chegar em breve para me buscar. Ainda mantendo a farsa, hein? Aoki Yuko deu uma risadinha, divertida. Os homens bonitos eram mais charmosos quando se mostravam teimosamente tímidos. Justo quando ela estava prestes a provocá-lo ainda mais. Slide.mp3. A porta soji da sala privativa do izakaya foi repentinamente aberta com um empurrão. O ruído repentino chamou a atenção de todos. Eles se viraram instintivamente para olhar, e então, eles a viram. Uma garota tão deslumbrante que parecia ter saído diretamente de um romance ou de uma série de televisão. Cabelos macios e ondulados em tons de cinza prateado, traços delicados e belos, figura esbelta, e um busto que, apesar do seu tamanho, pressionava o tecido do seu casaco. Inteligente, serena e inegavelmente elegante. Seus olhos dourados brilhavam por trás das lentes dos óculos. Ela tinha acabado de chegar do frio. Metade do rosto dela estava escondida sob o cachecol. Isso realçou ainda mais sua beleza discreta e refinada. Ela expirou suavemente, uma pequena nuvem de condensação escapando de seus lábios. Então seu olhar percorreu a sala. Os outros estudantes universitários trocaram olhares confusos. Por que uma garota como essa estava parada na porta deles? E então, Ryu. Minami se levantou. Minami, a bela mulher de óculos, a quem Minami acabará de chamar de Ryu, acenou levemente com a cabeça para ele. E naquele rosto geralmente frio e indiferente, um sorriso suave surgiu. Um sorriso tão caloroso, tão terno. Isso provocou um arrepio perturbador na espinha de Aoki Yuko. Minami, quem é ela? A antes extrovertida e confiante Aoki Yuko de repente se viu com a voz fraca e hesitante. Aquela aura serena e elegante. Aquela beleza quase perfeita. Ela se sentiu completamente ultrapassada. Minami, ainda segurando a mão de Futaba Ryu, virou-se para os outros com um sorriso tranquilo. Ah, está é minha namorada Futaba Ryu. Uma pausa. Então, com a mesma graça fria e silenciosa, Futaba Ryu perguntou gentilmente. Eu já paguei a conta. Eu não interrompi nada, interrompi? A sala inteira ficou em completo silêncio. Ninguém se atreveu a falar. Minami apenas deu uma risadinha. De jeito nenhum. Na verdade, estávamos falando justamente de você, Ryu. Ele olhou para o relógio novamente. Bem, já está na hora de ir. Virando-se para Aoki Yuko, ele acenou levemente com a cabeça. Desculpe, Aoki-senpai. Minha namorada está aqui, então eu já vou indo. Ah, e não precisa se preocupar com o cheque, o Ryu já pagou por ele. Com isso ele se despediu e pegou a mão de Futaba Ryu, e saíram juntos do izakaya. A sala permaneceu congelada. A ficha caiu. Aoki Yuko ficou sentada ali com o rosto corado sem palavras. Os outros alunos não se atreviam a respirar muito alto. Então, de repente, meu primeiro amor, droga, bartender, mais 2 garrafas de saquê. Aoki Yuko bateu com força na mesa, gritando para a noite. Saindo do izakaya, Minami e Futaba Ryu caminhavam lado a lado voltando para casa. Naquele momento, Ryu parecia um pouco inquieto. Logo à frente deles, um casal caminhava bem juntinho. Talvez devido ao ar frio da noite, eles se agarraram firmemente um ao outro. A garota, em particular, havia inclinado a cabeça para o ombro do namorado. Ryu os observava em silêncio. Suas bochechas claras coraram levemente. Então, com a maior delicadeza, ela puxou a manga da camisa do namorado. Minami virou a cabeça, curioso. E foi então que ele viu. Ryu o abraçou com os 2 braços, encostando a cabeça em seu ombro. Minami ergueu uma sobrancelha diante de sua ação repentina. Mas no instante seguinte, ele notou o casal à frente. Ele não conseguiu conter um risinho discreto. Não importava a idade que ela tivesse, não importava o quão madura sua mente tivesse se tornado. Quando se tratava de amor, ela continuava adoravelmente desastrada. Minami não disse nada. Ele simplesmente a deixou se encostar nele enquanto caminhavam para frente. Sob o brilho das luzes de neon, as ruas de Tóquio se estendiam até onde a vista alcançava. E não importa o quão longe essa estrada fosse, ele a acompanharia durante o passeio. Capítulo 200. Ela depende muito de você, e você sabe disso muito bem. Deixar que ela dependa de você não é necessariamente uma coisa ruim. Você já decidiu que nesta longa jornada da vida permanecerá ao lado dela. A notícia de que você tinha uma namorada logo se espalhou pela universidade através das redes sociais. Muitas das garotas que antes demonstravam interesse por você foram perdendo o entusiasmo gradualmente. No entanto, ao mesmo tempo, algumas garotas que claramente tinham algum problema ficaram ainda mais obcecadas depois de saberem que você estava comprometido. Você não tinha intenção de se preocupar com assuntos tão triviais. Simplesmente continuou concentrado nos estudos enquanto fazia companhia a Ryu. Sua vida universitária continuou normalmente. Durante esse período, por meio da apresentação de Ryu, você acabou conhecendo os pais dela. No entanto, na realidade, os pais dela não tiveram uma boa primeira impressão de você como futuro genro. Isso não se deveu à sua origem familiar. Na verdade, aos olhos deles, o motivo pelo qual Ryu desistiu de estudar física na Alemanha foi em grande parte por sua causa. Você tinha plena consciência desse fato, mas optou por não contar aos pais dela sobre os problemas psicológicos que ela enfrentava no ensino médio. Você queria preservar a imagem perfeita do Ryu aos olhos deles. Por isso, ela se sentiu culpada. A culpa é toda minha. Segurando a mão de Minami, a voz de Ryu era quase um sussurro. Foi por minha causa que meus pais? Isso não tem nada a ver com você. Minami acariciou suavemente a cabeça dela, confortando-a. Seus pais não estão errados. Foi por minha causa que você ficou no Japão. Mas isso porque eu. Não se preocupe. Cortando o sentimento de culpa, Minami sorriu.
Você precisa ter mais fé no seu namorado. Não se preocupe, se eu me esforçar, seus pais com certeza vão me aceitar. Ela se inclinou para frente, dando-lhe um beijo suave antes de virar o rosto timidamente. Na verdade, mesmo que eles não te aceitem, não importa. Eu só quero estar com você, Minami. Ryu deixou claro que, independentemente do que seus pais pensem, ela só ficará com você e não se importa com a aprovação deles. Mas você quer lhe proporcionar ainda mais felicidade. E o primeiro passo para isso é obter a aceitação dos pais dela. Você logo se encontrou novamente com os pais de Ryu e por meio de sua conversa espirituosa e comportamento maduro, conquistou sua leve aprovação. E com Ryu te apoiando incansavelmente por trás, a má impressão inicial que eles tinham de você foi gradualmente suavizada. Embora não estivessem totalmente satisfeitos, os pais de Ryu aceitaram você, ainda que a contragosto como noivo da filha. E com a aprovação dos pais conquistada por pouco, sua vida universitária logo chegou ao fim. Após a formatura com a bênção de ambas as famílias, você e Ryu ficaram noivos. A vida chegou silenciosamente ao seu próximo ponto de virada. Ao ler até aqui, Minami soltou um murmúrio suave de reflexão. Pelo que parece, além de os pais de Ryu terem algumas reservas em relação a ele, tudo ainda estava progredindo sem problemas. Amor, noivado. A vida parecia estável. Mas o que viria a seguir? Minami continuou lendo. Após a formatura, veio a busca por emprego. Graças à sua experiência como professora particular durante a universidade, Ryu conseguiu facilmente um emprego como professora de física. Outrora aclamada como um prodígio da física, ela não seguiu o caminho que todos haviam imaginado para ela, dedicando-se à pesquisa avançada. Em vez disso, optou por subir a um pódio e se tornar uma professora de física comum. E quanto a você, seu brilhantismo na universidade não passou despercebido. Se você quisesse, poderia facilmente ter conseguido um emprego prestigioso e bem remunerado. Mas você não fez isso. E seguir em frente a deixaria ansiosa. Você só queria ficar ao lado dela e desfrutar de uma vida simples e feliz juntos. Com seu talento, você rapidamente encontrou um emprego comum como professor de literatura na mesma escola onde Ryu trabalhava. Outrora conhecido como o rei demônio dos estudos, alguém com potencial ilimitado, você escolheu uma vida simples e comum. Mas essa foi a sua decisão. Você simplesmente queria ficar ao lado dela, cuidando dela. Então foi aqui que tudo deu errado. Ao ver isso, Minami franziu a testa. Porque eles se importavam demais um com o outro. No fim, ambos escolheram a mediocridade. Isso é felicidade? Claro que sim. Existe um ditado que diz, até mesmo uma vida comum pode ser gratificante. Mas poderia ter sido ainda melhor. Minami suspirou levemente. Seja pelo talento de Ryu para a física ou por seu próprio brilhantismo acadêmico e social. Eles deveriam ter sido capazes de criar algo ainda mais notável. Eles deveriam ter tido a oportunidade de brilhar mais. No entanto, no final, ambos escolheram o caminho mais seguro e simples. Na cama, Yamada Ryu murmurou algo enquanto dormia, virando-se sonolenta. Minami olhou para ela, mas permaneceu em silêncio. Ele continuou lendo. Depois que ambos conseguiram empregos, o casamento aconteceu naturalmente. Durante esse período, nada de particularmente notável aconteceu. Os dias passavam como um riacho tranquilo, sem incidentes. Todos os anos, você e Ryu visitavam os pais dela. A atitude deles em relação a você não era excessivamente fria, mas também não era particularmente calorosa. Tudo permanecia calmo e indiferente. 3 anos depois, nasceu seu primeiro filho. Graças à presença do seu filho, seu relacionamento com os pais de Ryu melhorou gradualmente. Ryu continuou lecionando física, enquanto você permaneceu como professor de literatura. A vida era simples, mas havia momentos de felicidade. Em pouco tempo, ambos entraram na meia-idade e depois na velhice. O tempo, como uma mão invisível, lentamente puxou você e ela para longe do mundo. Ao refletir sobre sua vida, a única pessoa de quem você nunca conseguiu se desapegar foi ela. Mas mesmo memórias como essas acabarão por se desvanecer com a inevitabilidade da vida e da morte. Simulação concluída. Pontuação final, 65. Avaliação do sistema. Você e Ryu trilharam um caminho de mediocridade. O amor, mesmo quando comum, ainda traz felicidade, mas não escapa a certos arrependimentos. Seu encontro com ela começou porque ela tomou a iniciativa. Uma garota na adolescência sempre carrega inúmeras preocupações e problemas no coração. Você compreendeu a tristeza dela, avançou proativamente e a abraçou. Naquele momento, você decidiu protegê-la, não permitindo que outros a machucassem, nem que ela se sentisse insegura. Para satisfazer a necessidade profunda dela de ser necessária, você lhe pedia coisas, fazia exigências. Ela, sempre obediente a você, jamais conseguia recusar. Ao mesmo tempo, apreciava seus pedidos, pois a faziam sentir-se desejada. O relacionamento de vocês evoluiu naturalmente a partir daí. Em meio a pedidos e exigências, ela optou por ficar no Japão para cuidar de você, desistindo dos planos de estudar na Alemanha. O ensino médio terminou rapidamente e vocês dois entraram na universidade. Nada de particularmente significativo aconteceu durante esse período. Você conheceu os pais dela, o relacionamento de vocês se aprofundou e tudo continuou como esperado. Seu encontro com os pais dela não foi nada agradável, mas você se esforçou continuamente para remediar a situação. A universidade terminou tão depressa quanto começou. Depois da formatura, ambos se tornaram professores na mesma escola secundária. Outrora aclamados como prodígios, vocês dois agora trabalhavam incansavelmente para suprir as necessidades básicas da vida. Vocês dois poderiam ter tido um futuro brilhante. Mas agora, simplesmente estarem lado a lado já era suficiente para vos satisfazer. Sua vida de casado foi geralmente feliz, mas a falta de aprovação incondicional dos pais dela deixou um arrependimento persistente. A fronteira entre a vida e a morte chegou mais cedo do que o esperado. Que na solidão infinita daquilo que se chama morte você pensou nela.
A pessoa com quem você nunca conseguia parar de se preocupar nem mesmo no fim. Onde ela está agora? O que ela está pensando? E talvez a vida faça distinções entre mediocridade e grandeza, mas o amor não tem essa escala. Você ainda a ama. E com um profundo pesar, você fecha os olhos e atravessa o muro da morte. E cálculo do sistema. Você adquiriu a habilidade professor nível 2. Analisando a avaliação do sistema que tinha em mãos, e a nota que mal passou. Minami não ficou particularmente surpresa. Pela forma como essa simulação se desenrolou, ficou claro. Ryu nunca prosseguiu seus estudos na Alemanha. Ela ficou para trás porque se importava demais com ele. No fim, ela se tornou professora de física do ensino médio, levando uma vida simples e sem grandes destaques. E o próprio Minami, preocupado demais com os sentimentos de Ryu, nunca buscou uma carreira mais promissora, optando, em vez disso, por permanecer ao lado dela. Além disso, seu relacionamento com os pais de Ryu permaneceu morno, melhorando apenas ligeiramente após o nascimento da criança. De acordo com o que as memórias da simulação mostraram, eles visitavam os pais dela apenas uma vez por ano. De todos os pontos de vista, essa era a própria definição de uma vida medíocre. Se este fosse um jogo de romance, onde os finais fossem divididos em feliz, normal e ruim, este foi um final normal, completamente comum. Claro, ele e Ryu tiveram momentos felizes juntos, mas não era suficientemente gratificante. Assim, uma nota final de 65, apenas o suficiente para passar, fazia todo sentido. Minami apoiou o queixo na mão. A única conclusão útil desta simulação. Essa foi a nova habilidade que ele adquiriu. Habilidade adquirida. Professor nível 2. Só pela descrição já era claro. A profissão que ele exercia na simulação agora se materializou em uma recompensa do sistema. Ao simplesmente fechar os olhos, ele passou a possuir o conhecimento e a experiência de um professor com mais de 10 anos de experiência. Nada mal. Minami olhou para Yamada Ryu, que ainda dormia profundamente. Isso seria particularmente útil para dar aulas particulares aos membros da banda. Com essa habilidade, as sessões de tutoria seriam muito mais tranquilas. Por agora, vamos deixar de lado os cálculos do sistema e o placar final. Minami sentou-se novamente de pernas cruzadas, voltando a concentrar sua atenção na tela da simulação. Ele estendeu a mão e retrocedeu o cenário até um ponto de virada crucial. Aqui, isto deve estar mais ou menos certo. Seu dedo parou. Analisando as opções que tinha diante de si, foram as mesmas consequências que mudaram a vida de antes. E 1. Adote uma abordagem ativa. Incentive-a a seguir em frente, force-a a fazer novas amizades. 2. Essa mulher é muito problemática. Deixa pra lá. A Yamada Ryu acabou de me mandar uma mensagem no Line, estou respondendo. 3. Ela precisa de você agora. Estabilize a situação primeiro e depois descubra como ajudá-la a crescer como pessoa. 4. Simule você mesmo. Minami descartou imediatamente a opção 2, pois isso prenderia a rota de Yamada. Da última vez, ele escolheu a opção 3. Embora tenha levado a um relacionamento romântico com Ryu, acabou resultando em uma vida monótona e sem grandes acontecimentos. Então desta vez, e se eu escolher a opção 1? Minami tocou na tela de simulação. Ele ainda tinha 330 pontos restantes. Há material suficiente para executar outra simulação. Se a opção 3 levou a um final normal, então escolher uma abordagem mais proativa na opção 1 deveria levar a algo melhor, certo? Com esse pensamento em mente, Minami fez sua escolha. Deseja reiniciar a simulação a partir deste ponto? Sim ou não? Sim, sem hesitar. Pontos de afeto restantes. 30. Carregando simulação. Resumo dos eventos anteriores. Você estava muito concentrado em socializar com a esposa do vizinho, negligenciando os sentimentos de Ryu. Ela se agarrou a você, expressando suas ansiedades. Em resposta, você a tranquilizou com palavras que soaram quase como uma confissão, aliviando temporariamente seus medos. Mas você entendeu que estabilidade temporária não significava nada. Para ajudá-la a superar o trauma, você decidiu. Esta é uma decisão que mudará sua vida. A visão de Minami se encheu de uma cena familiar de suas memórias. Naquela manhã, dentro da silenciosa sala de preparação de ciências, Ryu se agarrou a ele com força, expressando suas inseguranças. O momento ficou congelado no ar. As opções anteriormente bloqueadas voltaram a ficar selecionáveis. Desta vez, Minami escolheu a opção 1. Você acredita que a insegurança dela decorre da falta de amizades estáveis. Em vez de mantê-la só para você, você deveria incentivá-la a interagir com mais pessoas. Talvez então ela pudesse superar as sombras do seu passado, deixar de lado as suas inseguranças e aprender a se conectar com os outros. Suas intenções eram boas, mas você ignorou um fato crucial. Ela já era uma menina extremamente frágil e ansiosa. Após ouvir sua quase confissão há poucos instantes, o que ela precisava era de sua companhia e segurança imediatas. Não ser pressionada a fazer algo para o qual não estava preparada. Além disso, para além da sua necessidade de ser necessária, havia outro sentimento dentro dela que você não percebeu. Mas, em sua ânsia de seguir em frente, você ignorou completamente esses dois pontos-chave. Minami estreitou os olhos. Algo parecia errado. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.